Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Unaí. Sou Ismael Amorim, estou recebendo hoje aqui Cleuton Santos, Amanda Sadi. Vamos bater um papo muito interessante hoje sobre empreendedorismo, negócios, finanças. E você está no podcast Unaí. Prazer te receber, meu amigo. Você também, Amanda, seja muito bem-vindos, tá bom? Amigo. Vamos bater um papinho, né? Quem que é o senhor Cleuton Santos? Conta pra gente. Bem, um prazer meu estar aqui, né, nesse grande projeto aí do podcast Unaí. Uma renovação, uma inovação, né, do marketing e também da visibilidade para os empresários da nossa cidade. Nossa, que agradecemos. Cleuton Santos é um rapaz nascido em Unaí, né, com 46 anos, pai de Carol e Arthur, esposo de Andréia Borges, no qual é minha sócia na Conte Santos, proprietário da Conte Santos há 17 anos, aí, empresa na área de contabilidade. Como diz, tem 46 anos, tem muita história. Vamos... Em relação a você mesmo, a sua história, né, para a gente conseguir entender o que está acontecendo hoje, né? Quem que era o Cleuton de antes, quem que é o Cleuton de hoje. É uma trajetória, né? Tá brincando aqui dos bastidores, eu falei que tem 46 anos, então tem uma história longa, né? Pra gente conversar aqui, com certeza a gente ia contar várias histórias. Mas bem, então eu sou filho de produtores rurais, né? Então saí com 7 anos, na maioria da minha geração, e saiu 7 anos da fazenda e veio para a cidade estudar. Mais raiz, né? Naquela época. Mais raiz naquela época. Né? Então a gente vinha para morar na cidade, na casa das avós ou de um tio. Então eu vim para morar na casa da minha avó e estudar, né? E desde essa época eu já tinha vontade, a veia empreendedora, vamos dizer, já tinha. Até porque eu trazia produtos, né, frutos silvestres, frutos lá da caju, uns outros frutos que dava lá na fazenda para vender para os colegas aqui da cidade que não conhecia e achava, né? Então, aos meus 7 anos eu já comecei a meu primeiro negócio. Então, para mim lanchar na escola, eu vendia o produto para ter o dinheiro lá, porque, né, a condição já era... fazia a tal da venda. Eu já vendia, né? Já me comunicava ali entre os colegas mesmo e os vizinhos. E minha avó já vendia também, né? Trazia. Então eu vi aquilo e falei, oportunidade de ganhar meu dinheiro aí. Então eu fazia, como diz, comia o lanche lá na escola através desse recurso que eu na minha venda. E aí fui trabalhar, né? Aos 12 anos eu comecei a trabalhar, né, jornaleiro, entregar jornal na cidade, lá na Drupa Papelaria. Até hoje está aí, né? Hoje não é Drupa Papelaria, hoje mexe mais na arte gráfica, né? E de lá eu fui cobrador do Unaí Colina Clube. Depois trabalhei cobrador também no Depósito Rio Paracatu. E aos 15 anos, 14, 15 anos, veio a contabilidade da minha vida. Então eu, desde os 14 anos... Bem cedo, cara. Cedo, né? Bem Aquela cedo. Eu fui lá, office boy, né, da Contabilidade Guimarães. Eu gosto muito de agradecer, né, toda essa trajetória. E agradeço muito ao Jaimin que abriu a porta para mim nesse período. Então a contabilidade hoje, né, eu tenho que agradecer muito que tudo que eu tenho hoje, né, e tudo que eu faço e que pude fazer é através do meu escritório de contabilidade. Então, aos 14 anos, eu ingressei na contabilidade. E de lá eu trabalhei até os meus 18, 4 anos lá com ele. Depois fui para Santa Isabel, a empresa de transporte, né, lá do senhor João Pandeiro, da turma toda lá. Claro, fiquei lá por 10 anos. Entrei como auxiliar de escritório e saí lá como gerente da contabilidade. E a Santa Isabel cresceu muito, era um grupo de várias empresas, a gente administrava tudo isso lá. E aí, sempre à vontade, eu e o Paulinho, que trabalhava, era meu gerente, vamos montar um escritório, vamos montar um escritório. E aí começamos a comprar os equipamentos e vamos lá. E só que, na separação, como eram várias empresas, começou a separar as empresas, os sócios, começou cada um a tomar conta das suas empresas. E aí surgiu a oportunidade, né, de eu sair e montar o escritório para trabalhar com uma dessas empresas. E eu ia ter o meu escritório trabalhando, né, como terceirizado para essa empresa. E aí o Paulinho ficou para trás, ele ficou na empresa e eu fui, né? Aí sim surgiu a Contabilidade Santos, que é uma história que você faz parte, né? Que hoje é Conte Santos. Mas ela, primeiro, né, como diz, a primeira razão social dela era Contabilidade Santos, em 2005. Né? Em 2005 eu comecei a contabilidade. E aí, desse período para cá, vários sucessos e insucessos. Essa veia empreendedora, eu até brinco, eu não me considero um técnico em contabilidade nem um contador. Eu me considero um empresário contábil.
Então meu mindset, meu pensamento já é nesse sentido. Que tem uma grande diferença. É uma grande diferença. É. Né? Então eu vi... Por quê? Porque eu vi o mercado, vi a situação. Né? Vi os meus colegas hoje aí praticamente dentro do operacional do escritório. Que não é... Cara, se você estiver dentro do operacional, você não vai ver as outras oportunidades. Talvez você não tenha tempo nem de ajudar alguém realmente, né? Isso que eu ia falar, porque apesar de 2005, né? Você falou da contabilidade Santos, né? Você é bem agitado, você tem, né? Você já empreendeu de diversas outras áreas também, mesmo dentro da contabilidade. Então, realmente é uma visão mais aberta, né? Essa não é estar ali envolvido no processo, senão você não consegue enxergar, como você falou, as oportunidades. Bem isso, igual eu tô falando, né? Se eu estivesse lá no operacional executando, né, na lida, vamos dizer, que é um trabalho árduo, né, e hoje eu tenho lá os meus mais de 20 colaboradores para estar executando isso, meus gerentes. Então tem uma estrutura muito boa que me dá essa liberdade hoje. Mas mesmo quando eu estava lá, eu tinha essa visão de ter que mexer outra coisa. Então, dentro da própria contabilidade, né, tem a área de consultoria, tem a área de planejamento tributário. Eu sempre falei, cara, tem que fazer algo diferente, porque o cliente de contabilidade, você é empresário, você sabe. O imposto, o contador é visto como um enviador de imposto. Né? Uhum. O contador ligou, é problema. O cara já... contador ligando... Ou tem problema, ele leva eu liguei pro contador também. Uma cliente, e ela falou, eu fui convidar ela para uma coisa, ela falou, quando você me ligou, eu pensei que era problema, que contador só liga pra gente para falar de problema. Então, só para você ver a visão, né, que tem da contabilidade, do contador. E eu sempre fui a parte disso. Eu sempre busquei inovação dentro da minha empresa de contabilidade. Eu fui o presidente da associação aqui dos contabilidades. Trouxe hoje o Anderson Hernandes, que é um dos, vamos dizer, o papa do marketing contábil. Né? Os colegas nem entendiam o que era aquilo, achavam que nem poderia fazer o marketing da contabilidade. Uhum. Então, eu sempre tive, como diz, à frente dessa inovação, dessa mudança do mindset, da forma de pensar a contabilidade. Então, eu sempre me titulei como empresário contábil. Né? Legal. E nessa lida, eu abri outras empresas também, como eu tinha essa liberdade, né? Vamos dizer assim, não tinha liberdade financeira. Né? Mas se você for esperar ter dinheiro para empreender, né? Então você não vai ter suas experiências, e o que conta muito é essa experiência. Então, quando eu estava falando de você com o empresário, na hora que eu sento com o empresário e converso e entendo a dor que ele passa, porque eu também sou empresário. Então, quando eu converso com o empresário, eu não atendo ele para falar de imposto. Para falar de imposto, eu tenho um time lá muito bem treinado de contadores e técnicos de contabilidade para atender. Então, quando eu sento com o empresário, o meu cliente, eu falo com ele de negócios, como está a administração, o planejamento financeiro dele, ele tem um fluxo de caixa. Então, assim, é diferente. Entendeu? Então, ele tem que me ver como um cara que vai agregar. Eu quero ver que você está no mesmo barco não que o enviador de guias igual, né? Ou guardador de papel, como era antigamente ainda o contador. Então, nesses 17 anos, a gente aprendeu muito. E hoje o escritório tem uma inovação tão grande de tecnologia, de ferramentas tecnológicas, de sistemas, muitos processos reduzidos ou até mesmo automatizados através de investimento, que não é barato também. Mas eu vejo que é uma liberdade, tanto até para os meus gerentes. Então, hoje o projeto que a gente tem é de transformar o nosso escritório, os nossos colaboradores, como contabilidade consultiva. E não eu simplesmente fazer. Então, é um trabalho árduo, que aí entra também a parte da geração Z, que é o recrutamento de pessoas capacitadas, que você tem que, para montar um time, não é fácil. Então foi por isso que... E o time com sede de crescer, né? Que é o caso da Amanda vontade, também. Então... aquilo que eu falei, né? Empreender, ser empreendedor, né? Ser empreendedor em qualquer momento. Então eu tinha essa vez desde quando eu trabalhava na São Isabel, quando eu trabalhava lá no Jame Contabilidade. Como que você vai ter essa pegada? Quando eu era jornaleiro, eu já tinha essa veia empreendedora. Como é que você vai ter essa pegada? Vai ver gente querendo crescer e não vai abrir o leque também, né? E ele fala, Amanda, eu tô precisando de um colaborador e ele tem que querer empreender. Em qualquer área que eu for colocar, ele tem que querer empreender. E Amanda, né? Fala um pouquinho pra gente, né? Quem é Amanda Sadi, como que é a relação de você com o Cleuton? Se apresenta pra galera, por favor. Então, meu nome é Amanda Sadi, né? Eu tenho 22 anos. Hoje estou à frente aí da geração Z, gestão de pessoas, e também a geração Z Marketing. Na verdade, é uma empresa só, né? Mas a gente quis aí abranger também outras áreas. E a Amanda é uma pessoa muito inovadora. Sempre, desde pequena,
onde eu estava, eu sempre trouxe inovação. Eu sempre fui aquela pessoa que quis me comunicar, que quis mostrar pontos de vista. Então, a comunicação sempre foi um ponto X na minha vida, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Então, eu era aquela pessoa que aconteceu algo, não, eu preciso comunicar, eu preciso expressar o que está acontecendo aqui. Eu até falo que a minha alma, ela sempre foi uma alma mais livre. Eu cresci no meio da música, toco alguns instrumentos, me dediquei algum tempo à fotografia. E, na realidade, comecei a empreender muito nova, né? Quando eu iniciei mesmo no empreendedorismo, eu tinha 11 anos. Eu peguei e falei, poxa vida, eu quero ganhar um dinheiro. Eu não quero ficar, tipo, mãe, me dá R$2 para comprar. Eu não me sentia confortável com isso, né? E foi que eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou começar a dar aula de violão. E eu comecei a dar aula de violão e cantar em casamento. Eu tinha 11 anos. Aos 11 anos. Aos 11 anos. E eu cantei em casamento e dei aula de violão durante muito tempo, né? Porque eu fazia teatro. Eu era muito envolvida na música. Inclusive, toquei na banda municipal de Unai aqui durante muitos anos, né? Foi algo que fez uma diferença enorme na minha vida, tanto no quesito disciplina, quanto também no quesito a importância do trabalho em equipe, né? Que a banda, ela só era possível, ela só tinha todo aquele brilho porque a gente trabalhava todo mundo em equipe. E aí, aos 15 anos, eu já estava mais madura, então ali eu já tinha uma autonomia maior, né? Eu já estava todo final de semana, casamento. E aí, nisso, também as minhas irmãs entraram comigo. A gente era uma família praticamente toda de músicos. E aí, aos 17 anos, eu falei assim, mãe, eu quero trabalhar. E minha mãe, ela era gestora do RH lá no Colômbia, há muito tempo já. E eu falava, mãe, arruma uma vaga para mim. E ela, não, minha filha, eu não quero que você venha trabalhar agora. Só que era algo que estava dentro de mim, eu queria ser livre. E não só aquela liberdade, de, tipo assim, eu tenho liberdade de expressão. Eu queria ser livre em todos os sentidos, né? E aí, na época, eu passei por um processo seletivo lá dentro e ingressei. Comecei a trabalhar lá e rapidamente eu já tinha uma linha de confiança muito bacana com o pessoal da empresa, né? Tinha toda aquela comunicação ali, tipo, nossa, a Amanda é nova, mas ela é competente. E logo em seguida eu já comecei a almejar coisas maiores, né? E foi aí que os meus caminhos, né, se direcionaram aí com os do Cleuton. E aí eu fui trabalhar na contabilidade. E nisso eu assumi um cargo de gestão dentro da empresa e nosso relacionamento, obviamente, ficou um relacionamento ainda mais próximo, né? Onde ele já puxava a orelha, né? Onde era mais aquele papel ali paizão. Porque ele é assim dentro da empresa, ali com os colaboradores. E chegou um momento que o empreendedorismo, ele sempre gritou dentro de mim. E nessa minha jornada de trabalhar em outros lugares, eu tentei empreender mais 2 vezes. E falhei. Isso antes de conhecer o Cleuton? Isso antes de conhecer o Cleuton. Antes de conhecer o Cleuton. No meio do meu trabalho, né, como CLT, eu tentei empreender 2 ou 3 vezes. Num ramo, eu tentei empreender na área de imóveis de pallet. A gente tinha uma empresa aqui na cidade de imóveis e tal. Só que eu não era a parte que fazia mão de obra. Então, eu dependia de outras pessoas, né? E é aquela questão, nem todo mundo tem a disciplina para entender que o processo, ele é difícil. Ele é desafiador. E nisso a gente fechou, desistiu. E eu falei, caraca, eu preciso abrir alguma coisa que eu não vá depender dos outros, né? Inocência, tudo você vai depender das pessoas. E eu abri uma outra empresa, na época, na área de moda. Trabalhava com roupa, essas coisas. Só que eu era, assim, muito cru com a internet, sabe? A loja era 100% digital e eu sofria, apanhava pra caramba. E não dava conta ali de me desenvolver bem. Era você e mais pessoas? Era eu e a minha irmã. Só que, assim, era mais aquela parceria ali de fotos e tudo mais. Ela também era sócia, mas eu estava mais à frente, né, dos processos. E chegou um ponto onde a loja desenvolveu. Só que chegou aquele ponto que, caraca, não dava para você empreender e trabalhar para os outros. Você tinha que decidir o que você queria da vida. E eu era uma pessoa muito pé no chão, tinha muito medo, já tinha ingressado na faculdade de Direito, porque o Direito sempre foi uma parte que sempre esteve em mim, sabe? Essa questão da liberdade, de se posicionar. Então, é algo que o Direito me completava. E eu ingressei na faculdade de Direito e eu falei, caraca, eu preciso pagar minha faculdade, eu preciso caminhar. Então, eu não tenho coragem agora de arriscar. Não tive coragem, né? E na época eu resolvi também fechar. Isso me gerou uma frustração muito grande, porque eu me via empreendedora, porém eu tinha medo, porque eu falava, nada que eu faço dá certo. Nada que eu faço dá certo. Mas aí a gente entra naquela linha, né? Eu não fiz dar certo. Não é sobre ir
talvez dê certo, é fazer dar certo, né? O empreendedorismo é isso, não existe essa linha. Não existe essa linha de, eu vou indo ver se dá certo. Não, é ir até dar certo. E eu fui e abandonei. E nisso eu conheci o Cleuton, né? Que foi quando eu entrei na contabilidade, a gente começou ali... Quanto tempo você se conhece? Agora já deve ter uns 3 anos, né? Uns 3 anos. Deve ser uns 3 anos. Uns 3 anos agora. Toda essa história tem uns 3 anos. Tem uns 3 anos. E aí, quando foi no meio do ano passado, mais ou menos ali no início do meio do ano, no início de maio, por aí, eu cheguei e falei assim, Cleuton, eu quero fazer um projeto com você aqui na contabilidade. E a gente iria expandir a contabilidade, onde a gente prestaria serviço na área de recursos humanos, porque era uma área que eu gostava muito e que eu tinha atuado durante 3 anos no meu antigo emprego. Uma demanda também que a gente percebia. Exatamente. Né? Dentro dos uma próprios demanda, clientes da contabilidade. porque 2 coisas que faltam no mercado hoje. Tanto mão de obra qualificada, e aí eu já peguei ali uma outra vertente, que é a compreensão do empregador de que uma mão de obra qualificada não vai querer trabalhar por R$2.000. E é uma coisa que não está consciente ainda em Unai, no mercado de trabalho aqui. E aí a gente falou, não, dá pra gente fazer um trabalho bacana, né? Abordando aí essa linha, mas era ainda um projeto ali mais imaturo e tudo mais. Só que o Cleuton, ele sempre foi uma pessoa que ele engrandece muito a gente. E eu estava ali num momento de muita insegurança, porque eu tinha falhado tantas vezes, né? Então, eu queria que fosse algo vinculado à contabilidade. Eu não queria que fosse algo autônomo, Amanda, né? Que eu tivesse uma autonomia ali de empresa e tal. E aí, com o passar ali dos dias, a gente sempre sentava, conversava muito tempo sobre o projeto. A gente falou assim, por que não tentar desvincular e realmente abrir uma empresa? E eu falei, parece ser uma coisa legal, mas eu não me sentia capaz. Não me sentia capaz. Eu sabia que eu tinha as competências que eu precisava, né? Que não, eu falo que não é sobre ser o maior especialista na área, né? Não adianta nada você ser o melhor na área se você não tem coragem, né? Se você não é uma pessoa que topa o desafio e que, acima de tudo, se você não entende de comunicação. Porque comunicação é vendas. Se você não comunica, você não vende, né? E com esse quesito, né, comunicação, eu sempre fui ali 2 passos à frente. E eu falei assim, quero tentar. E logo ali nos primeiros meses a gente já viu que era um projeto muito maior do que a gente estava almejando. Era algo maior do que a gente. Eu falava, gente, a empresa é maior do que eu. E o Cleuton falando assim, Amanda, agora a gente tem que definir um nome para a empresa. E aí a gente falava vários nomes, tipo RH não sei o que lá. Eu falei, não quero isso, eu quero algo diferente. Eu quero algo que transmita exatamente o sentimento que a empresa passa dentro do meu coração. Porque a empresa, ela era um grito de liberdade dentro de mim. Porque eu nunca fui, o Cleuton sabe, eu nunca fui aquela funcionária de bater ponto, reloginho, nunca fui. Era produtividade. Sempre foi assim que eu trabalhei. Então eu tinha essa autonomia. Por mais que eu trabalhasse para os outros, eu me sentia livre. A mente funciona a ver empreendedor ali. Né? Exatamente. Mesmo então, trabalhando exatamente. Com então, empreender não quer dizer só empresa, né? Não. Inclusive, lá na contabilidade, não foi só eu. Várias pessoas saíram para empreender. Ele já perdeu vários bons colaboradores para o empreendedorismo. Perdeu assim, né? Perdeu no bom sentido, né? Porque, na verdade, a contabilidade perde mais. Eu ganhei. Eu ganhei como pessoa. Porque eu formo... Né, quando a Amanda veio com essa vontade de empreender, cara, eu brilhei o olho. Falei, cara, é isso aí. Você se vê um pouquinho, né, na pessoa. É isso aí, o que você precisa? Bora. E ele sabe Talvez que no momento vai ter o incentivo. desligamento. Quando ele vê aquela pessoa ali, igual, Amanda, eu quero alguém com uma veia empreendedora. Ele sabe que aquela pessoa, em algum momento, ela vai querer voar. E aí, essa questão de empreender, por exemplo, então eu tô no meio. Né? Eu tô lá, todo o cara... É do ramo. É do ramo. O cara vem abrir uma empresa e eu falo, pô, vamos, né? Por que você não pensa assim? Né? Cuidado com isso. Você já pensou nisso? Então, assim, quando ele senta, eu não vou falar assim, olha aí, esse posto seu aí vai tá caro, não sei o quê. Não. Quando ele senta comigo, eu já tive várias entrevistas que o cara desistiu de abrir empresa. Sim. E teve várias que o cara falou, porque você abriu o olho dele. Abriu o olho, não era o momento, talvez. E também várias oportunidades que eu abri e falei, cara, você pode fazer isso. É mesmo. Tem um caso muito interessante de uma colaboradora, né? Ela entrou no escritório, a Amanda ainda não estava lá, eu acho. E ela falou assim, eu sempre fazia uma pergunta sobre a questão de empreender. Você realmente quer trabalhar? O que você pensa no seu futuro? O que você pensa daqui 10 anos? Vamos descobrir os segredos da Santos. De entrevista. Mas bem, é porque o Ismael, eu quero, na verdade, ter pessoas que têm essa pegada, você entendeu? Eu não me importo de abrir 300 empresas com os meus colaboradores, não. E tem gente que já incentivar retém eles isso, a abrir né? a deles. Importante pontuar que tem gente que retém isso aí.
Você, não quero assim, não quero gente que sonha demais, né? Porque senão vai me largar. Isso. Né? Pelo contrário, o processo é um só. É melhor que ter gente que quer crescer para estar do seu lado do que... Melhor virar um sócio do que ser um colaborador a vida toda, né? Então, e tem perfis, né? Claro que vai ter na contabilidade, perfil de pessoas que realmente é focado no operacional. E são, né, excepcionais profissionais. E tá beleza, não quer empreender tranquilo. Também tem esse perfil dentro da contabilidade. Sim, vai depender da área, né? Mas eu preciso, por exemplo, do cara empreendedor lá na frente de venda. Então eu incentivo, inclusive hoje o cara liga lá, eu tô com a colaboradora lá, que quem tá fazendo as vendas é ela, cara. Só pra você ter uma ideia. Eu falo, não, vai aí. Ela só me fala, e aí, quanto que eu cobro? Porque eu faço, dou as dicas, mano. Vende aí, converte e venda. Empurra e tá tendo a conversão, entendeu? Joga ela pro campo de batalha. Olha aí, tô podendo, daqui um dia eu vou estar aí mais livre ainda, não vou precisar nem de vender. Os próprios colaboradores estão vendendo. Então, voltando à história da colaboradora que entrou no escritório, né? Aí eu perguntei isso pra ela e eu falei assim... Aí ela falou, não, na verdade eu até queria abrir um salão, queria mexer com isso e tal. Eu falei, beleza, por que você não faz? Não, aí o recurso, né? Dinheiro, medo e tal. Aí beleza. Aí eu tinha ganhado um livro de um colega, aí entreguei pra ela e falei assim, lê esse livro. Lembra o título do livro? Não lembro, cara. Mas não, depois, Vamos conversando, quem sabe se lembra depois. Depois eu vou ver se eu lembro. Foi até o André Marins que falando a verdade, só me emprestou ele. Aí entreguei pra ela. Lê esse livro aí, depois a gente conversa. Antes de 30 dias, cara, ela voltou a me ameaçar e falou assim, obrigado. Agora eu entendi que eu quero e logo ela tava aí, mexendo com aqueles cabelos de trança. E, cara, começou a empreender e abriu a própria empresa. Então, esse é o meu propósito de vida. Entendeu? A diferença que você já fez na vida dessa pessoa. Aí você imagina. Você virou um mentor naquele momento. Então, por exemplo, ela vai lembrar de mim sempre. Falou, cara, lá no início eu tava trabalhando, o Cleuton me passou um livro e me abriu a mente aqui que realmente eu quero empreender. E né? E que é fácil empreender. A Amanda tá empreendendo aí, né? Como diz, junto mais da gente, mas já empreendeu também. Você vê que tem uma veia empreendedor. Não, do jeito que ela falou ali. Você viu aí. Né? É porque já vem cedo já mesmo. vem, só falta um despertar, um apoio, mostrar um caminho. Porque a gente já passou por vários caminhos, né? Eu já tive empresas que fecharam. Você sabe a importância de ser mentor? Porque talvez você não teve isso, né? Lá no passado. Então, hoje a gente tem mais informação, a própria internet. Mas você tem uma pessoa mentorando do lado ali, fazendo a diferença na vida de quem está empreendendo, poxa. Detalhe que você me falou muito importante, né? Como eu tenho 46 anos, eu sou antecedente da internet, né? Então, eu vivi isso aí, né? A implantação da internet, vamos dizer. A internet de escada, a famosa internet de escada. Então, eu vi tudo isso nascer. E eu falo sempre no meu escritório, a maioria são jovens, né? Jovens abaixo de 25 anos. A maioria, a grande maioria. Então eu falo assim, vocês têm desculpa a palavra, mas uma puta oportunidade, né, de conhecimento, cara, aqui, né? Pelo celular. Cara, você tem um conhecimento, né? Claro que tem conteúdo que não presta, mas você tem conteúdo muito relevante aqui, muito importante. Pessoas importantes aqui, né? Você vê que você também é fã do Flávio Augusto, é um cara que eu modelo muito, Flávio Augusto, Silvio Santos. Né, cara, tem vários vídeos desses caras, não precisa nem de você ler o livro. Mas se você pelo menos ver um vídeo, ver uma história... Contato diário com a pessoa, na palma do sua mão. Modela esse tipo de pessoas, né? Modela um cara que realmente tem um sucesso. Então eu sempre falo com eles, vocês têm a oportunidade, aproveita. Eu não tive isso lá, como você falou, não tive um mentor. Né? Meus pais mexem com gado. Hoje meu pai mexe com fazenda. Hoje eu vejo meu pai muito empreendedor. Mas da forma, né, ainda, como diz... ele não entende, mas ele é um grande empreendedor. Talvez não desenvolveu. Mas você não tinha uma fonte para você beber naquela sede que você tinha de descobrir outras coisas. Então, o que me orgulha muito é poder sentar, igual nós estamos aqui, e falar de empreendedorismo. O cara chega no meu escritório para falar para abrir uma empresa. O que você acha? Eu saí daqui esses dias para conversar com um cara lá em Natalândia, que ele estava querendo abrir lá um posto de combustível, mas não sei o quê. E aí, cara, até na conversa... Nós já viu que talvez não seria interessante outro negócio que ele queria. E aí eu vou longe. O assunto desse rende, né? E aí você senta, você perde não, ganha tempo, você troca experiência. Então essa veia de empreendedorismo, essa veia de empreender é muito bacana. Nesses 17 anos aí, né, de contabilidade Santos, com certeza, pelo que você está falando mesmo, aí já teve muita situação
de salvar a empresa da pessoa também, né? Só por essa troca de ideia. Já teve muita ideia? Você pode contar pra gente algo nesse sentido ali? Psicólogo, contador psicólogo também. Aí. Essa informação, né, Amanda sabe aí. Cara, já tive vários chorar mesmo, o cara chegar e chorar lá na minha frente, assim, cara. E eu sei... É pela abertura também de amigo, né? Não, é porque o cara se confia, né? Tem essa parte, relação contador e empresa, tem que ter uma confiança. Porque, na verdade, a gente mexe com números da empresa, a gente mexe com a vida da empresa, né? E a vida da empresa é a vida do cara, muitas vezes. Que é uma empresa familiar, ou uma coisa. Então, eu já recebi várias vezes, assim, de cliente chegar e chorando, cara, desesperado. Cara, eu tenho que fechar minha empresa, tô devendo demais e tal. Vou contar um caso muito coisa. Hoje o cara é sucesso aí, tá com a empresa dele bem estabelecida. Não é meu cliente mais, né? Mas o cara foi uma experiência muito boa para mim e para ele. Ele chegou lá desesperado, chorando. E aí eu falei, dei uma instrução para ele, não vou passar aqui. Se quiser essa consultoria depois, procura a Conte Santos. Mas bem, aí foi uma conversa assim, bem de 1 hora. E o cara chorou e aí, né, acalmei, vamos conversar, o que é, e fui entender o que era a dor dele, qual era o problema. E falei, que numa hora do desespero, o cara talvez ele acha que tem que pagar as contas ou fechar a empresa. Eu falei, fechar, cara, você não vai pagar. Aí que você não paga. Vamos agora analisar onde que você tem que renegociar ou parar de pagar. A empresa Cada solução também não é um problema, né? A empresa não pode parar. Então, se é uma venda, ela tem que ter fornecedores em dias ou renegociado, né? Que ela tem que ter o produto para continuar a sobreviver. E aí eu dei umas orientações para ele passou aquele momento, né, de turbulência muito difícil e a empresa cresceu, hoje é referência aqui no mercado, né, no segmento dele. E, assim, fico muito orgulhoso. Hoje não é meu cliente, mas a gente tem uma amizade, me liga, a gente conversa, troca ideia. Ele lembra dessa situação. Lembra disso. Inclusive foi um colega meu de Empretec, né? Eu sou Empretec, fiz o curso pelo Sebrae. Então ele foi colega meu de Empretec, sempre me ligava, a gente conversa até hoje. Então tem essa liberdade. Então esse é um dos casos. São vários que aparecem. E tem casos também que realmente você tem que falar, cara, fecha. É igual você falou, né? Você já falou assim, fecha, tipo, a que pessoa senão chegou você pra vai virar abrir, você vai vender todo pra... Já apareceu cliente, por exemplo, que ele vai desfazendo do que ele tem de patrimônio pessoa, né, da pessoa física, e aí, às vezes, ele tá acreditando demais naquilo e aí você tem que falar. Daí fala, cara, eu acho que você vai desfazer do seu patrimônio. É porque sua visão você consegue ela mais macro, né? Pela sua experiência. Tipo assim, você olha na base, que, igual você olhou ali para dar um conselho, né? O que estava acontecendo, mas você também consegue enxergar um pouquinho do mercado, né? Do mercado mesmo. Às vezes o cara está num segmento que você está vendo que aquele segmento ele está saturado ou está em dificuldade também, no momento. E aí eu já tive esses casos também de falar, cara, fecha. E o bom é que você lida também com diversos segmentos. Senão você vai gastar seu recurso todo aí. Hoje entendeu? no escritório de contabilidade também lida com diversos segmentos, né? Então, Você tem que saber um pouquinho de cada coisa ali. O meu modelo de contabilidade, ele não tem um segmento específico, né? Tem algumas contabilidades que, por exemplo, só vai fazer para posto de combustível, só vai fazer para farmácia. A Conte Santos não. A Conte Santos, ela, né, tem uma abrangência aí grande tanto de prestação de serviço, comércio. Então, a gente, todos os segmentos, oficina, produtor rurais hoje, que eu considero grandes empresas, né? Hoje, nosso ramo aqui, Unai, grandes produtores aí, são maiores que muitas empresas aqui na nossa região, né? Então nós não conseguimos inchar isso aqui no interior. Porque senão você não consegue ter clientes, né? Porque agora, num grande centro, às vezes você consegue pegar uma rede de farmácia, uma rede de postos, aí você nincha, né? E a gente trabalha na Conte Santos aí há 17 anos em qualquer área. Inclusive em qualquer área do Brasil também. Importante falar isso aí. Importante falar. Fala um pouco mais, então, né? Como é que é? Você atende o Brasil inteiro hoje? Você consegue? Tem algumas regiões, assim, que tem diferença, né? De imposto, outras coisas. Como é que funciona? Tem a parte de imposto diferente. Até bom falar aqui que a Amanda, né? Amanda sofreu um pouco aí para abrir empresas em outros estados. Sofreu no bom sentido, né? Porque aí aprende também. O que passa... justamente, aprendeu muito. O que passava para a Amanda, ela foi nossa gerente de processo, que é abertura, alteração, né, de empresa, onde a empresa nasce. Então, ela é muito ligada, esse setor é muito ligado a mim. Acho que aí também por isso é que a gente, né, teve essa oportunidade de abrir a geração Z, porque ela via também nascer essas empresas lá dentro e via isso, né? Ela fazia entrevista com os próprios empresários que estavam ali abrindo sua empresa.
Então, Deve ter visto muita história também, né, Amanda? Sim, que aí você, às vezes até achou um pouquinho ali no meio. Eu até e falou brinquei assim, com poxa, ele, porque eu via pessoas chegar lá, não tinha nada ainda, não tinha abrido nada, e já abrindo CNPJ e tal, naquele gás. E eu falando, gente, e por que eu tô sentindo medo, né? Eu lá, instigando a pessoa a abrir e eu mesma lá, com medo. Pegando um pouquinho de coragem dela ali. Então, assim, com certeza isso me alimentou muito. Com toda certeza. essa energia, né? Essa energia Toda que certeza. a pessoa vem, né? Querendo Não empreender. tem muito erro, O cara né? sem muita... como diz... Sem saber muito bem como é que vai ser, mas, cara, eu quero competir. abrir meu Sim. CNPJ. Eu vejo que hoje um dos principais erros do empreendedor, que às vezes dá tudo de si e não tem ali uma colheita realmente produtiva, é porque às vezes a pessoa fica, eu vou plantar e eu vou colher, mas não é bem assim. Às vezes o terreno que você está plantando não é fértil. Legal. Então, às Ou não vezes... tá preparado, né? Não tá. Então, mas eu tô dando tudo de mim, eu tô jogando semente. Não, mas não é assim. Se você parou para observar se o que você está querendo fazer em Unai, ele digamos que seja uma empresa, né, local, ela vai se desenvolver dentro da cidade, se o Unai é um terreno fértil para o seu ramo de negócio... Vocês fazem esse questionamento na base mesmo? A pessoa Sim, chega assim, vocês têm essa sim, troca de ideia. Com certeza. Isso é uma Tem que consultoria, ter. né? Realmente. Tem que ter. Por isso que, às vezes, né, acontecia também de empresário chegar e já queria abrir empresa e tal. A gente falava, pô, não, começa primeiro. Depois você legaliza a sua empresa. Já quer começar a pagar imposto antes de abrir a empresa? Então, tinha muitos casos assim também. Será que tem que abrir realmente um CNPJ? Já teve caso assim. Contabilidade tem que falar que sim, Você né? fazendo a pergunta. Fala aí, o cara recém-formado em engenharia queria abrir uma empresa na área de engenharia ambiental, né? E aí é um caso também que aconteceu. Aí conversa vai, né? Eu quero um CNPJ, porque talvez o cara fala que achar que empreender tem que ter um CNPJ. Não, trabalha como pessoa, como autônoma, sente o mercado, cria sua clientela e depois, né, na hora que você precisar, por exemplo, hoje você consegue tirar uma nota pessoa física. Sim. E aí depois você, né, começa a querer mais pagar o recurso imposto, mesmo. porque até então a profissão dele não poderia ser a categoria microempreendedor, né? Aí, eu falo, então trabalha como autônomo, sente o mercado. Tem isso também, a gente está muito empolgado e acha que tem que abrir empresa para empreender. Não necessariamente você tem que ter um CNPJ para empreender. Começa o negócio ali, né? Hoje, vamos dizer assim, sem CNPJ, no autônomo mesmo, fazendo, como é que fala? Laboratório, né? Sim. Um laboratório daquele... Você falou sentir mesmo, que a pessoa vai... um laboratório dessa semente que você está jogando aí. E aí, o que é? Prepara o terreno, né? Vê a estrutura, o que você precisa. E aí, sim, a gente conversa muito isso quando nascem essas empresas lá. Teve um caso lá que foi até os meninos que começou a conversar com a pessoa, não lembro qual cliente. Começou lá e eu falei assim, eu lembrei. Um cara da fazenda queria abrir uma empresa para vender milho, que ele ia comprar não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu falei, não, chama ele aqui. Não é assim não. E os meninos já estavam, né, aí vai a experiência, né? Aí os meninos já não tem essa malícia ainda, tá pegando. Eu falei, não pode chamar ele aqui. Não é assim não. Vai abrir não, para parar o processo. Eu parei o processo. O cara já tinha pagado o processo. E eu chamei ele. Falei, cara... Importância do dono no... Aí eu falei, no jogo, não né? faça isso. Como é que vai ser o negócio? Aí a gente, claro, tem... Né, não tenho um questionário, mas eu tenho uma experiência. Aí eu perguntei várias coisas para ele. Falei, não faz isso. Você vai ter um problema depois. Você é produtor, vende pela inscrição. Então, assim, essas orientações. Então, nós da Condições, preocupamos com isso. Né? Preocupamos com essa questão de realmente é necessário abrir um CNPJ. É isso Até porque não é abrir só, né? Não. Você tem uma relação com o cara. Igual você falou, o cara, a empresa do cara, a vida do cara. Né? Então, como é que você pode dar um conselho para a vida, né? Que no caso é da empresa ele não vai fazer? E ele consegue, né, empreender sem precisar, talvez, do CNPJ, igual eu estou falando aqui. Como autônomo, como um produtor rural. Né? Às vezes não é só isso. Então tem, por exemplo, às vezes o cara é produtor e abre uma empresa, ele se complica depois para aposentar. Então tem vários fatores que tem que ser levantado, não só aquilo que está aparecendo. Às vezes ele acha que é só ir lá no contador, fazer o contrato, pronto. Vai gerar uma guia, mandar. Não, reflete até talvez numa aposentadoria dele. Só para você ter uma ideia. Tem muitos casos que o cara, né, provavelmente na nossa região, que trabalhou a vida toda na atividade rural, e aí abriu um CNPJ, cara. E aí o que aconteceu depois para a aposentadoria? Esse CNPJ, ele não consegue fazer aposentadoria como produtor. Então, assim, isso é só um dos detalhes que eu estou te falando que a gente observa.
Então, o nosso papel lá realmente é de orientar, dar essa consultoria. E eu não estou preocupado em abrir CNPJ. Isso é para ser sincero. Porque não adianta eu abrir um CNPJ hoje e amanhã, 2, 3, 4 meses, o cara fala, pô, minha empresa faliu, vou ter que fechar o CNPJ. Né? Então, o cara se frustra, né? Se decepciona. Melhor demorar 2 meses. Eu prefiro que ele decepcione ali na hora que não vai, que eu falo, não vai abrir, melhor você não abrir. Ou, se, talvez ele pode até ir para um outro cliente e abrir noutra empresa, mas eu já faço essa pré-análise para ele. É a palavra que você usou, confiança, né? E claro que eu deixo... Se não for sincero, como é que você vai ganhar a confiança da pessoa? E eu pessoa? falo para ele, se ele quiser, mostra todos os pontos também. Mas se ele insistir, né, fala, só que você vai ter esse problema e esse problema. O negócio é você dormir com a sua consciência tranquila, né, cara? Sua parte você fez ali, né? A pessoa toma a decisão nem dela. Nem tudo né? é dinheiro, né, Ismael? E você sabe, você me conhece, a Amanda também sabe aí. Nem tudo para mim é dinheiro. Tem hora que eu prefiro... Eu fico muito mais feliz de dar uma orientação e nem cobro isso, tá? Essa consultoria que a gente faz lá, até porque eu acho que é um papel como missão de um contador. Legal. É uma missão da nossa área. Eu tenho que orientar o empresário lá de forma... E eu estudei essa vida toda, vivi dentro desse nicho de empresários, né? Vivi esse mercado não foi para mim só, guardar esse conhecimento. Então, por que não contribuir com o outro, né? Legal. E aí, agora, quando eu contribuo lá com os meus meninos aí, eu chamei eles tudo de meninos. Os meus meninos... Ela chamou você de paizão, né? Pode tá tranquilo. Mas os meus meninos lá, os meus colaboradores, eu chamei os meus meninos. Inclusive, tem uns 3 ou 4 que me pedem benção lá, eu já... Tô impondo essa... Já tá um nível a mais. Pede benção, dá benção, tem que pedir benção. Aí, mas é isso, eu instigo, eu mobilizo, tentando realmente... Porque o Brasil só muda com o empresário. Sim. É o que sustenta aí. O empresário, estou falando empresário, não é só empresário no comércio, é um empresário lá que eu estou falando você do produtor, é empresário, tem um CNPJ, todos somos empresários. Então é essa cadeia que produz mesmo. Que produz. Então, se a gente tiver mais empresas produzindo, pessoas realmente queira crescer, né? Então eu fico feliz demais quando vejo a Amanda, o Lucas lá também, que já foi meu sócio na empresa. Né? Vejo o Veniarle, que abriu a contabilidade, que esteve comigo lá, hoje está na sua contabilidade. A Danúbia também, que está lá como terapeuta. Né? A menina que passou lá e está com seu salão. E tem mais? Tem mais. Acho que deve ter mais outros aí. Com 17 anos tem mais. Várias pessoas que passaram lá, com certeza estão aí. Às vezes nem foram colaboradores, mas eram um amigo próximo, né? Então, acho que é isso que é importante, né? De estar aqui também, a gente poder falar isso e criando esse conteúdo, né, para essa turma. Tem uma galera que identifica, né? Porque está passando por isso, às vezes, pela situação da Amanda, né? Não está atento às oportunidades que o Cleuton não teve no passado. Então é interessante a gente pontuar isso aí. O conteúdo que se cria aqui, né, nesse momento. Por isso que eu acho que o podcast Naí é uma benção. Eu falei no dia da sua inauguração. Obrigado. Porque vejo, né, você, a Ju aí tem essa veia empreendedora, né? E quer também contribuir para esse meio. Sim, com certeza. E isso aqui, né, o podcast Naí veio para isso, cara. Então, imagina o conteúdo que a gente cria aqui, que eu tenho sempre brincar, que é a mentoria. Quase que uma mentoria, né? Eu falo até brincar, mano, eu tenho que criar uma mentoria, me ajuda. Às vezes a gente se envolve tanto né, em várias atividades e às vezes a gente poderia ajudar, né, com uma mentoria simples de fazer. Então o podcast Naí dá essa oportunidade de estar falando abertamente aqui, né? Quem vai degustar desse conteúdo que a gente vai falar. É sincero, né? Muito sincero. E quando eu estava vindo, até falei que realmente o que a gente falar aqui seja importante e relevante para as pessoas que né, consumir o que a gente falar. Eu acho que isso que é o bacana também dessa lida aí de ser empreendedor. Eu vou pegar o gancho da palavra paizão, da Andréa, sócia, né, e do que eu conheço de bastidor também, do Cleuton. Vamos falar um pouquinho de família. Quando, né, tem essa veia empreendedora, né, trabalha desde muito cedo, tá no ramo aí, em diversos ramos. Como que você consegue conciliar, né, tudo isso aí? A gente sabe que você é um cara bem família, mas conta pra gente aí sobre isso. Bem, você sabe, sozinho você não consegue nada. Então tem uma parceiraça aí, minha esposa Andréia, que segura muita bronca aí, né? Tá lá, até convidei ela para estar aqui agora, mas ela tá justamente, não vou ficar com o meu filho Arthur, porque ele tá ficando muito sozinho.
Ô, André, fez falta, mas tá justificado. Uma outra oportunidade, ela fala muito bem, né, mano? A André é muito tímida, né? Não gosta de falar. Ele me colocando. Não, porque a Amanda quer gravar algumas coisas com ela pra fazer lá o macho e ela fica... Então, a André é muito tímida, mas é de perfil, né? Tem que é o ter perfil, também, perfil, mas cara, é um braço direito, uma perna, é ela que aguenta o rojão, dentro, na hora que a gente não tá, né? Então, eu trago lá no início. Hoje não, hoje nossos filhos estão, né? Então, uma filha de 15, um moleque de 12, então, né? Já vão pra escola sozinho, então... Teve um início do início da minha empresa, aí eu vou contar um caso de uma empresa que é de contabilidade que eu abri em Brasília. Meu amigo, eu fiquei 3 meses em Brasília tentando não, abrir o escritório. Né? Abri o escritório de contabilidade lá em Brasília. Chamava G6 Contabilidade, Soluções Contábeis. Era eu mais 6 camaradas. Não tem como eu não perguntar por que G6, agora eu fiquei curioso. Por quê? Porque tinha 6 sócios. 6 sócios. E 3 meses, uma menina recém-nascida e a Andréia aqui com outro escritório. A Luciana, que é minha irmã que está comigo, era minha sócia, então, nesse início da contabilidade Santos. E era a Andréia e ela segurando a bronca aqui. E eu lá em Brasília tentando empreender, tentando buscar algo, né, para acrescentar de receita, né? Igual eu falei com você, nasci em berço de ouro e foi tudo na luta. Hoje a vida está um pouco melhor, mas lá no início, meu amigo, era vender o almoço para assim, janta. Era você lá e eu lá e elas aqui. E aí com esses sócios lá, a ideia era muito bacana. A gente ia fazer tempo lá? Eu fiquei 3 meses, você falou, direto. Mas eu ia já lá, ficava 2 dias e voltava. Mas aí eu mudei para lá 3 meses e recém-casado, hein? Recém-casado não, a minha primeira menina já tinha nascido. Então, e aí aquela luta lá e a André segurando aqui. Trabalhando lá, cabeça lá, coração aqui. Eu trabalhando lá, minha menina aqui, ela cuidando de casa, do escritório, junto com a minha irmã, que era minha sócia, a Luciana. Então, você imagina, né? A gente não faz nada sozinho. O Cleuto tá aqui hoje com a Conte Santos. A Andréia tem um papel, assim, a gente começou bem no início, ela não veio comigo, era eu e um boy. Quando começou, depois veio ela, veio a minha irmã, a gente começou a crescer, graças a Deus, veio aparecendo empresas. E desde então, a Andréia é um papel fundamental na minha vida. Tanto na criação dos meus filhos, né, e também na administração do próprio escritório. Então, ela que, né, você imagina, naquele tempo eu saí e deixar um escritório. É porque eu tinha pessoas de confiança. No bastidor ali. No bastidor. Pode contar. Então, tinha a Andréia e tinha a Luciana, que é a minha irmã, que era até então, no início, minha sócia. Depois eu comprei a parte dela, né? E aí virei sócio majoritário, eu e a Andréia, né? Do escritório só nosso. Então, só para você ter uma ideia que a gente não empreende sozinho. Né? Igual a Amanda está falando aqui da parte dela. Então, ela conta lá com a mãe dela, sei disso. Né? Ela pode depois falar um pouco dela. Isso. Traga a mãe dela. A parte... Amanda, na verdade, no operacional quase eu não atuo na empresa, mas mais é como mentor, como a gente, né, planejar o negócio, né, nessa questão, como a gente vai fazer. Então, hoje eu estou mais na geração Z, mais nessa questão. Mas empreender não é sozinho. Você pode ter certeza, você tem que ter família, tem que ter parceiros, colaboradores que realmente vestem a camisa e te ajudam. Eu falo, hoje eu saio do escritório tranquilo. Você sabe que eu, né, mexo com outras coisas. Então, um teste que eu fiz, eu nunca tinha tirado umas 15 dias de férias, corri direto. E eu fiz isso esse ano passado e, cara, o celular não tocou hora nenhuma falando de problema. Por quê? Porque o time que está lá está bem. Você viu que o seu processo está funcionando. O processo está funcionando. Saber tem coisas para melhorar agora, né? Claro que tem. Se você achar que o seu processo está bom e achar que está tudo resolvido, você vai falir, vai dar problema. Então, é um processo que muda pessoas, muda a forma de fazer, né? E, provavelmente contabilidade, muda leis, muda como calcula. Então, o processo sempre muda. É natural. Mas com essa base de pessoas que veio desde, né, minha esposa, Luciana, a Mislene, Danúbia, pessoas que foram passando no escritório, que deu essa segurança, deu abrir esse escritório e ele não funcionar. A primeira frustração foi fechado. Então, esse escritório eu fiquei lá 3 meses, depois aí fiquei indo mais uns 5 meses e aí realmente... Mas tu deu muita experiência também. Muita experiência. Até de inteligência emocional, para conciliar. E um outro detalhe, eu não atuava em Brasília, né? E eu percebi que eu precisaria abrir um escritório lá, não.
Eu tinha um escritório aqui que poderia atender, Brasília é muito próximo. Então foi nisso que eu vi a oportunidade, né? E rápido, 3 meses? E depois de um tempo, que era o Edson para estar aqui hoje, nós abrimos um escritório de contabilidade em Brasília, que é a SA Soluções Contábeis, com o qual eu não sou sócio mais. É um outro aí, é um outro filho meu que virou empreendedor. Hoje tem seu escritório de contabilidade, é meu sócio na Terceiriza, que é a Terceiriza Online, outra empresa nossa. Então, assim, depois disso eu abri o escritório lá, comecei a fazer consultoria. E esse escritório hoje está aí, está ativo, né? Não sou sócio dele mais, mas o Edson está tocando e está, né, sobrevivendo aí com suas empresas. Então, e como é que tá o Terceiriza? Fala, é uma empresa sua também? Fala pra gente como é que funciona. A Terceiriza Online é uma terceirização do financeiro, né? A gente fala hoje aí em inglês, chama BPO. Business, e eu não sou muito bom no inglês, business em algumas coisas lá. O Edson fala, é o BPO. O que é o BPO? O que é essa terceiriza? É a terceirização realmente do processo do financeiro. A única coisa que a gente não faz é o pagamento efetivo, né? Que é aquela a senha da conta lá, a gente não tem. Mas nós fazemos todo o processo de fluxo de caixa, contas a pagar, contas a receber. Resolve a burocracia ali. Toda a burocracia. Então, por exemplo, hoje a gente vê que a dificuldade dos empresários é de ter um controle financeiro. Eu falo porque eu passei por isso também. Né? Então, você tem que ter um sistema, você tem que ter uma noção do que está acontecendo dentro da sua empresa. Senão, uma hora a bomba estoura e você não sabe por quê. Então, a gente trabalha nessa linha para ajudar o pequeno empresário. Então, ele vai ter ali o seu fluxo de caixa, ter sua DRE, saber se realmente o negócio dele é lucrativo. Porque talvez ele tenha caixa, mas o negócio não é lucrativo. Né? Talvez ele gira muito dinheiro e acha que está ganhando dinheiro. Mas quando ele se põe lá despesa, dinheiro na conta, mas não sabe o que vem depois. E receita, na verdade, a empresa não está dando lucro. Então, a Terceiriza veio, né, que é mais uma ferramenta. Né? Nós temos a contabilidade, temos a geração Z, porque tudo é para ajudar o empresário. Então, esse é nosso projeto. Dá para ver que a ramificação ali ela é de criar um ecossistema de ajudar o empresário. É um ecossistema pequeno, mas é um ecossistema. Nós temos a parte do financeiro, temos a parte da geração Z, que é a parte do recrutamento, né? Do RH, da empresa, que é onde realmente também é um grande gargalo. Né? Às vezes o cara gasta dinheiro, perde dinheiro contratando pessoas erradas, aquela pessoa dá um prejuízo, ou aquela pessoa até, né, dá um desfalque dentro da empresa, que já aconteceu, a gente já viu isso. Né? E, então tem a geração Z, a Terceiriza, que veio para trabalhar. Então a Terceiriza é esse planejamento todo todo planejamento financeiro. Então todo o processo financeiro a gente cuida, né? O cliente, o empresário vai ter isso, que talvez ele contratar um expert ou um especialista na área financeira lá para trabalhar dentro da empresa, tem um custo alto. Então, quando eu falo pequeno, é justamente para o pequeno. A gente não tem estrutura para atender o grande empresário. Né? Então, hoje, o cliente seu, ele, de certa forma, você tem a leitura dele, né? De certa forma, não. Você tem a leitura Temos dele. A leitura. Muitas vezes até mais do que ele, como você acabou de falar, né? Até mais que ele, né? É verdade. Mas, por ter essa leitura dele, você também tem todo esse direcionamento, como você falou, do ecossistema que você tem criado, né? Então, hoje ele tem uma assessoria que já acontece por naturalidade, como você falou, com uma missão da empresa, mas também tem os outros braços também. As outras ferramentas, isso aí. É essa preocupação nossa, né? Porque você vê, isso é estatístico, né? O Sebrae fala aí, não sei quantas, minha empresa fecha aí, no máximo em 5 anos. Por quê? Tem dado 2 anos, vários. Tem uns dados do Sebrae, né? Então, são várias empresas que fecham antes dos 5 anos. Por quê? Problema financeiro. Você pode ter certeza. Não é problema de contabilidade. Não é problema de contabilidade. O problema do empresário sempre é o financeiro. Ou talvez ele planejou, começou errado. Né? Igual eu falo, quando não tem dinheiro, realmente a gente começa, não precisa de ter dinheiro para empreender. Mas você tem que ter uma estrutura de como aquele negócio vai gerar uma receita para você manter ele. Né? No início, 2, 3, 4 meses ou até mais, se você tiver um aporte financeiro ou de terceiros, né? Que o terceiro é o banco ou de alguém ou próprio, esse recurso ele tem um fim. Então a empresa ela tem que estar gerando receita para cobrir todas as despesas. O pessoal fala muito de know-how também, né? Porque você às vezes tem know-how e pouco recurso, né? Já consegue ir crescendo aos poucos. Mas se você tem recurso, mas não tem know-how, você vai ter que pelo menos adquirir know-how durante aquele
enquanto você tem recurso, porque depois que ele acabar... Justamente, né? Então você tem o know-how, né? Buscar se estabelecer esse negócio e realmente que ele se torne sustentável. Agora, esse tempo, intervalo ali, é primordial ele ter um controle financeiro. Controle financeiro. E aí o empresário ele tem que entender essa dor dele. Ele não fecha por causa da contabilidade. É porque, eu fechei porque eu deixei de pagar o imposto. Não. Por que ele deixou de pagar o imposto? Porque ele fez mau planejamento financeiro. Ou acha ruim imposto alto também, né? Mas é por quê? Porque ele não entende que aquele imposto não é dele. Ele cobrou lá do próprio cliente. Porque quem paga o imposto não é o empresário. Quem paga o imposto é de quem adquire o produto dele. Sim. O produto ou o serviço. Já vem embutido no preço de vendas. Precificar corretamente. Então ele tem que entender precificação, né? Às vezes ele está cobrando mais barato e está perdendo. Então a Terceiriza Online veio para isso, né? Então esse é um projeto que a gente está iniciando iniciando, mas já tem 1 ano. A gente já tem algumas empresas, a gente está trabalhando. Então a gente está trabalhando aí inclusive a Terceiriza Online, a captação de clientes, a gente está buscando ver se a gente consegue trazer clientes de fora de Unai, né? Que é buscar uma campanhas fora para trazer cliente. Então, e o perfil é o pequeno. Por que o pequeno? Porque o grande, cara, tem como obrigação ter uma estrutura de financeiro dentro da empresa. Ele tem que ter um sistema parrudão lá que ele controla o financeiro dele, contas a pagar, contas a receber, tem um fluxo de caixa. Ele tem que saber o que ele tem que pagar, como é que está o estoque dele, né? Tem muitas empresas que estão aí sem capital de giro, porque talvez o dinheiro está empregado lá no estoque. Então, ele precisa também de um planejamento financeiro nesse sentido. Será que realmente é interessante eu comprar e deixar no estoque? Ou pego esse dinheiro e invisto em outra coisa? Ou compro, ou pago uma conta, ou deixo, tem uma dívida ali, eu quito uma dívida. Então, a Terceiriza Online veio nesse sentido, entendeu? Para estar ajudando esse empresário. Aproveita e dá um jabazinho aí para a Terceiriza Online, fala diretamente para aquela câmera ali, para a pessoa que tem esse perfil que você acabou de falar, deixa uma mensagem direta para ela, né? Vai que tá assistindo a gente aqui agora. Aproveitar, né? Isso. Bem, então a Terceiriza Online veio, né, com a solução para o seu financeiro. Bem simples, deixa a pergunta, você sabe como é que está o lucro da sua empresa? Como é que está o seu fluxo de caixa? Você tem um fluxo de caixa dentro da empresa, um controle de contas a pagar, um controle de contas a receber? Como é que está o seu planejamento financeiro para daqui 30, 60, 90 dias? Então, a Terceiriza Online está aí para essa solução. Aí já jogou para você que assistiu aí, né? Ele sabe vender. Ele jogou para você, agora você que responde, né? Pode nos seguir aí no Instagram, Terceiriza Online. Bacana. Bom, Amanda, também do mesmo jeito que eu tive a impressão, né, já forte sua de início ali, dá para saber por que o homem também ensina tanto e por que você quer estar perto dele, né? Como que nasceu essa relação, né, de vocês, né, aproveitando o momento aqui, realmente dá para perceber já sobre essa troca de experiência, de ideias, né? Achou alguém que encaixa com o perfil, você também achou alguém que tem um perfil já há mais tempo no mercado? Então, esses dias mesmo eu conversei com o Cleuton, falei, Cleuton, eu te vejo como uma fonte que está sempre jorrando e durante a jornada dele, eu mesma vi várias pessoas chegar, né, usufruir ali do que ele estava oferecendo e ir embora, né, normal, não estamos falando que isso é negativo, né, muito pelo contrário. E isso nunca mudou nada na vida dele. Porque às vezes as pessoas acham que você transbordar para outras pessoas é algo negativo, mas é algo maravilhoso, você está dando frutos, né. Então, eu vejo o Cleuton como uma árvore que está dando sempre frutos, né? Então, eu sou fruto dele, o Edson é fruto dele, e assim vai. Quem não vê, isso está sendo ingrato, com toda certeza, né? Inclusive, eu falo que na jornada empreendedora, ela se assemelha muito à jornada do herói. Não sei se vocês já ouviram falar da jornada heróica, mas é muito forte. Todo filme, né, de herói, vocês podem observar que ele tem ali aquele momento onde ele é chamado, né, aquela jornada, chamado aquela ação. Logo em seguida, ele passa pela fase onde ele encontra um mentor. Vamos usar, por exemplo, o Harry Potter, né? Ele passou ali por aquele momento de chamado, ele foi chamado. E logo em seguida, ele encontrou ali o mentor dele, quem vai auxiliar ele ali, orientá-lo durante aquela jornada. E depois dessa fase, ele vai passar pelo quê? Obstáculos, dificuldades. E se ele conseguir passar por esses obstáculos e dificuldades, ele vai ter que enfrentar o seu maior medo, que sempre nos filmes de herói é o vilão maior do filme, né? E se esse herói ele conseguir passar por aquele desafio,
ele consegue alcançar ali o tesouro ou, enfim, voltar para casa. É sempre assim. Se ele não conseguir, ele morre. E é aí que acontece das empresas falir. Então, eu gosto sempre de comparar a jornada empreendedora com a jornada heróica. Porque você começa ali com aquele chamado à ação. Eu me senti chamada. Eu falei com o Cleuton. Eu estava pensando em empreender e tudo mais. Eu fui e fiz o quê? Fiz aquela consulta com o meu mentor. Eu visualizei ele como uma pessoa que poderia me oferecer ali, né, os ensinamentos que eu precisava para iniciar. E que eram, principalmente, força. Força aqui, né? Força mental para ter aquele passo. E aí chegou o ponto também onde eu estava empreendendo ali, trabalhando dentro da contabilidade, fazendo faculdade. Não tinha tempo para viver. E eu comecei a me sentir chamada a fazer a maior loucura da minha vida. Que isso pra mim era uma loucura, era fazer a ruptura, né? Sair ali e realmente ficar por conta 100% da empresa. E aí foi quando eu comecei a me sentir ansiosa, porque aquele chamado estava muito forte dentro de mim. E aí eu lembro, nunca vou esquecer de um dia que eu estava... Era tipo um domingo, eu tinha que trabalhar na segunda, né? E eu estava num evento e uma amiga falou assim... Comigo, ela não estava falando pra mim, mas ela falou assim, que o maior arrependimento dela era não ter ido empreender quando ela tinha 20 e poucos anos, e que hoje ela tinha mais de 40 e que já não era mais tempo. E eu olhei para aquilo e falei assim, a última coisa que eu quero na vida é chegar aos 40 e pensar que eu não tentei. Independente do que acontecer, quando eu chegar aos 40, eu quero olhar para trás e falar, não, eu tentei. Se der errado, tudo bem, eu tentei. Eu tenho essa consciência de que eu tentei, eu fiz a minha parte. Melhor arrependimento de ter tentado, né? E às vezes não ter conseguido o que com queria, certeza. do que aquele arrependimento, aquela frustração de ter deixado pra lá. E fica aquela frase, eu nunca perco, né? Ou eu ganho ou eu aprendo. E é o maior ensinamento. Eu sempre falei isso com o Cleuton. Acho que é uma frase que eu já falei, que a gente já conversou entre nós muitas vezes, né? Eu nunca perco, ou eu ganho ou eu aprendo. Sempre vai ser assim. Legal. E aí eu fiz a ruptura e fui empreender 100%, né? Ficar pelo empreendedorismo. E aí eu comecei a passar pelos meus maiores desafios. E o meu maior medo era o quê? Não ter dinheiro para pagar as contas. Eu acho que é o maior medo da maioria dos empresários. Não ter dinheiro para pagar as contas. E minha cabeça rodava o dia todo. E eu estudava. Enquanto no início eu não tinha muitos clientes, eu me dedicava a estudar muito, né? Tanto que eu tenho hoje formação em coaching, análise comportamental, porque eu me dediquei muito a estudar. Às vezes eu vejo algumas pessoas falando assim, porque o estudo não te garante nada. Talvez a faculdade não te garanta, né? Mas o estudo não. O estudo ele é essencial, né? Quanto mais você estuda, mais conhecimento você tem, mais poder você tem. Então não vem me falar que a jornada não é sobre poder, porque é sim. Todo mundo quer ser poderoso. E não é sobre se tornar uma pessoa snob, é sobre ter conhecimento, sobre ter poder, sobre ter domínio sobre o que você faz, né? Domínio sobre a sua vida, isso é poder, né? Todo mundo quer poder. Então, sim, a jornada do empreendedor é sobre poder, sim. Né? Isso tem que ficar claro, isso não tem que ser visto como algo negativo, é muito positivo, né? Então Amanda, até porque tem aquela questão que o pessoal confunde, né? Ganância com ambição também. Porque a ganância é ruim. Agora, a pessoa ter ambição, né? Quer dizer que ela tem fome, que ela tem apetite por querer fazer as coisas, querer ver a coisa acontecer, né? A ambição, ela é essencial para quem vai empreender, né? E eu vejo que tudo é sobre extremos. A ganância, ela é o extremo da ambição, né? Chegou ali no ponto extremo, ganancioso já não é uma coisa positiva. E tudo na vida vai ser sobre pessoas, relacionamento e comunicação. Você só vai ter sucesso na vida se você aprender a conquistar pessoas. Não tem como você alcançar o sucesso se você não for uma pessoa que as pessoas te colocaram lá. Você não chega no topo se pessoas não te colocarem lá. Entende? Você precisa das pessoas. Então, quando você começa a ser uma pessoa muito gananciosa, e aí você começa a esquecer as pessoas que estão ali com você, né? Começa a não se importar ali com seus colaboradores, né? Começa a achar que você é o maravilhoso. Não, é só eu que importo e tal. Você perdeu o up da coisa. Já era, entendeu? Então, isso sim é algo negativo, porque é o extremo. Tudo que é o extremo é ruim, né? Tudo que é demais passa. Tudo que é demais passa. Né? Então, a ambição, ela é essencial, não tem como. Porque quando você decide empreender, você precisa ser ambicioso. Você precisa ser ambicioso, né? Você precisa querer mais. Porque senão você vai estacionar. Chegou um ponto que você não vai mais evoluir, né? Você não vai sair daquele ponto. Mas você precisa entender que o jogo do sucesso, ele vai depender das pessoas que estão à sua volta. Então, se você não conquistar pessoas, você não vai alcançar os altos montes, né? E é sempre sobre isso. Inclusive, tem uma... Eu não vou lembrar assim ao certo, mas tem uma frase
do Augusto Cury, que eu gosto muito, que ele fala sobre sonhos, né? Que os sonhos são o nosso combustível. Então, sonhe com a lua para que você possa chegar pelo menos até as estrelas. Sonhe com as estrelas para que você possa chegar pelo menos até os altos montes. É mais ou menos assim. Porque, na realidade, os nossos sonhos são combustíveis. Mas você não vai chegar em nenhum desses lugares se você começar a perder pessoas. Você precisa ganhar pessoas, né? Então, eu falo que nessa minha jornada, já tem mais de 1 ano que eu estou empreendendo firme, eu ganhei muitas pessoas, né? Estar aqui hoje é ganhar pessoas, é fazer um network bacana. Quando falar Amanda Sadi, eles já vão falar, tá, é a fulana de tal. Então, isso é bacana. É essa construção diária que vai te levar até o sucesso. Não tem jeito. O trabalho ele é um meio e o sonho é a finalidade, né? Às vezes você não está satisfeito ou não quer fazer aquela determinada tarefa ali, mas você tem esse combustível, como você falou, que é o sonho. Então, você vai passar por cima porque você tem onde chegar, né? Você já tem um ponto ali que você já tem ele como objetivo final. E a geração Z, ela é isso, né? A gente abriu ela como intuito de quebrar velhos paradigmas, de renovar o mercado, né? Eu vejo que a maioria das empresas hoje que atua nessa área de pessoas, elas querem pessoas perfeitamente prontas, habilidosas, maravilhosas, para ganhar um salário mínimo. Além de tudo isso, né? Isso que eu queria te perguntar, né? Como que funciona hoje desses dois mundos, né? Que você tem ali a pessoa que quer o funcionário, né? E o funcionário que quer trabalhar, mas às vezes não quer o emprego, né? Quer o emprego, mas às vezes não quer trabalhar, né? Que é o que a gente costuma dizer. Como que funciona essa administração dos dois mundos ali? Você que está como uma figura central ali nessa situação. Então, o primeiro ponto, quando a gente vai realmente fechar um recrutamento com uma empresa, a gente avalia se aquela proposta que ela tem para alguém, ela é viável. Eu não vou simplesmente falar assim, olha, eu preciso de um médico, né? O cara tem que ter pós-graduação em tal coisa e vou te pagar R$1.000, entende? Uhum. Então, não vou pegar seu processo de recrutamento. Você nem pega? Eu nem pego. Porque senão eu vou estar indo contra o propósito da minha empresa, que é realmente trazer essa igualdade, quebrar velhos paradigmas, entender que mão de obra qualificada, você quer mão de obra qualificada? Então você tem que pagar um salário qualificado também. E como é que é a aceitação do pessoal com isso aí? Então, porque veio para quebrar, né? Como sim, você falou. Exatamente. É realmente uma coisa diferente. Por incrível que pareça, eu não estou tendo problema. Sabe por quê? Porque as empresas não estão conseguindo mão de obra qualificada. Então, quando eu falo onde está o problema, ela já se identifica. Uhum. Não tem como. Se ele não mudar, ele vai continuar passando por aquele problema. Contrata, 2 meses depois, ele paga uma rescisão de mais de R$2.000, perde ali um absurdo e tem que contratar outro. Então, o gasto é muito grande. Então, é só a pessoa fazer uma matemática básica, né? Funcionário hoje que fica na sua empresa aí 2, 3 meses, ele te dá um gasto aí de uma média de R$2.000 com a rescisão. Então, imagina, a cada 3 meses você gastando isso com um funcionário. Imagina se for uma empresa grande, então. Se tiver 20 funcionários e trocar 5 por mês. Não, e a grande questão quando você contrata a pessoa também, não é porque você tem dinheiro sobrando e você vai colocar esse dinheiro nela. Exatamente. Tem que ser produtivo o suficiente para ela se pagar, crescer dentro da empresa e a empresa prosperar. Exatamente. Exatamente. Então, esse é o time, né? Ah, Amanda, mas não consigo pagar isso para a pessoa agora. Ah, tá. Então, você já tem que entender que se é o salário mínimo, a mão de obra também não vai ser aquela maravilhosa, né? Ah, mas eu quero alguém com pulso para crescer e tal. Tá, mas então você tá buscando um talento, que é uma coisa mais difícil de encontrar, entende? Não é uma coisa que você sai aí achando por aí, né? Como dizer, é 1 em 10. O trabalho é muito de alinhar a expectativa. Exatamente. Né? Então tem que ter passar essa realidade do mercado. Porque se alguém não chegar e não educar o empregador, o empregado, vai continuar. Entende? Então, eu e o Cleuton, a gente decidiu também várias coisas que vão ser mudadas na empresa, porque eu não quero ser só mais uma ali, né? E então, hoje, né, as empresas às vezes acham que vai contratar alguém, vai para ser líder, não sei o que lá, coloca a pessoa lá, ela é odiada. Mas não, ele faz um bom trabalho, ele briga com os funcionários. Gente, isso não é liderança. Você lidera por influência. Para você ser um bom líder, as pessoas têm que se inspirar em você. Elas têm que querer ser como você. Elas têm que se espelhar no seu trabalho. Quem que quer ser como alguém autoritário, alguém Exatamente, de educação? Exatamente. Então, os meus processos na empresa falham. Então, começa no processo de liderança. Aí, Amanda, então o seu recrutamento ele resolve todos os problemas? Não. Você vai contratar o meu recrutamento, mas dentro da sua empresa é uma bagunça, não tem uma cultura definida, né? Você maltrata seus funcionários. Então, no meu contrato ainda tem isso. Porque eu dou garantia... Você coloca no contrato.
Sim, eu dou garantia do meu recrutamento. Olha, essa pessoa aqui, ela vai ficar pelo menos esse tempo na sua empresa. Qual que é o tempo? Pode responder? Sim, geralmente é em torno de 60 dias a 90 dias, né? Porque se você está com uma pessoa 60 dias na sua empresa, você consegue ver se ele é um bom colaborador ou não. Então, a gente dá esse tempo de garantia e se acontecer alguma coisa, a gente refaz o processo seletivo. Porém, se acontecer dessa pessoa sair porque você desrespeitou, não pagou, não cumpriu com o combinado, não, eu não tenho que refazer para você. Entendeu? Então, já fugiu da regra. Já fugiu, já quebrou ali direitos trabalhistas. Quem sou eu para virar e vou procurar outra pessoa para colocar ela nessa situação também? Não vou. Então, é uma coisa que já está clara. Já está clara para não ter problemas futuros, né? Então, a gente trabalha nessa linha. Tentar realmente educar ali de que coisas precisam ser mudadas. Não dá para seguir do mesmo jeito que estava. Porque se a gente tem um problema no mercado hoje, a gente tem que tentar trazer uma solução. Ah, tá faltando mão de obra? Tá faltando lugar para pagar bem? Então, vamos tentar alinhar isso. O que dá para fazer? Né? Então, que é a forma que a gente tenta atuar hoje. Né? Só que, com certeza, a gente enfrenta muita dificuldade de aceitação e uma série de coisas, né? E, com certeza, também falta mão de obra, no sentido de pessoas qualificadas para alguns cargos, né? Às vezes, a gente até tem vagas ali para ganhar um bom salário. Igual esses dias, o cara me procurou e falou assim, Amanda, eu quero um sócio. Eu quero alguém que vai ganhar um valor X de benefício e 5% do faturamento da minha empresa vai ser dele. Então, tipo assim... É uma boa proposta. É uma boa proposta, mas encontrar essa pessoa não é fácil. Porque essa pessoa, ela não vai trabalhar de carteira assinada. E aí, como que você fala para as pessoas que têm a mentalidade de que carteira assinada é a 8ª maravilha do mundo, que ele vai ter que abrir uma empresa? Que ele não vai ter segurança. Que ele não vai ter seguro-desemprego. Entende? Que isso já causa um impacto. Então, a gente está tentando mostrar que o mundo está mudando, né? Que tem coisa muito melhor do que a carteira assinada, ali com um salário mínimo, 13º e o seguro-desemprego. Escuto muito, acredito que, né, boa parte da galera que está assistindo também, a frase, o povo não quer trabalhar, a gente não acha gente para trabalhar. Como que você vê isso? É que você faz análise dos dois lados, vou aproveitar a sua posição para você responder, você, como uma pessoa que lida com isso aí. Como você vê, a pessoa te fala uma frase dessa, assim, qual que é a sua resposta? Hoje, pode até parecer uma coisa bem impactante, mas eu vou falar uma coisa real para vocês. Eu vejo que o mundo, ele arrumou uma forma de remunerar o escravo. Antes o escravo ele não era remunerado, hoje ele é remunerado. E hoje as pessoas, elas estão cada dia mais aderindo a sonhos. Antes, o seu empregado, ele te xingava, ele te ofendia, ele falava... Isso há 15 anos atrás, 20 anos atrás, o empregador, ele podia fazer o que quisesse com você. Você era capaz, você chegava ali, você era numa posição quase que de escravo mesmo. Só que você era remunerado. Só que hoje as pessoas já não estão encarando assim. Sabe por quê? Falta mão de obra no mercado. Então, se você tem um empregador bacana e você não trata ele do jeito que ele acha que ele tem que ser tratado, o que ele vai fazer? Ele vai procurar outro emprego. Então, isso de, eu vou tratar meu colaborador do jeito que eu quiser, vou fazer e vai dar... Não vai. Cleuton, qual que é a rotatividade da sua empresa hoje? Muito baixa. Muito baixa. Só sai se for para empreender ou... Exatamente. Ou até para um serviço de qualidade. Exatamente, para melhorias. Para ganhar até mais, por exemplo. Mas, por exemplo, numa outra área ou talvez num cargo mais competitivo, com mais... benefícios, mais né? benefícios. Né? Exatamente. O processo da geração Z, de recrutamento e tudo mais, ele é o mesmo da Conte Santos? Ele nasceu, pelo menos, pareado com esse conceito? Porque se você tem... Né, você pode falar isso aí, é porque o processo você tem, né? São 17 anos de empresa. Ele tem uma essência tanto da Amanda, né, que estudou essa parte e trabalhou, como ela falou no Coluna, e também o da contabilidade, que é o meu. Então, a gente tem um alinhamento muito interessante de buscar esse tipo de colaborador. E entender também o papel da empresa com o colaborador. Hoje, quando ela fala que o mundo hoje, né, a mão de obra qualificada está cada dia mais difícil, é porque, na verdade, o mercado está sugando e também, né, infelizmente, nossas instituições de ensino, né, aí é o investimento público, vou falar, política pública, não está funcionando. Então, eu vejo como empresários também. Não só a relação empresa e colaborador. Tem essa parte, com certeza. Eu trabalhei em empresa, quando ela fala 15 anos atrás, eu vivenciei o chefe. O chefe, aquele que xinga, desrespeita. Então, esse cara tá fardado à falência. Então, o empresário não tá tendo mais espaço. Não tem ou espaço. É líder ou tá fora. Ou ele é realmente um cara que motiva,
Até porque o perfil dos colaboradores de hoje, do jovem que está vindo aí, que é a geração Z, por isso é a geração Z. A empresa, não sei se você linkou, que é a geração Z que está aparecendo aí, né? Ele tem, igual a gente falou, tá aqui a tecnologia, ele tá vendo, ele trabalha de casa hoje, né? Nós estamos vivendo aí, o cara pode trabalhar em casa, então ele tem opções. Então o cara que é qualificado, cara, ele não fica desempregado. Ele não fica. Então você tem que pagar bem, ou você vai perder ele pro mercado. Então, da opinião de vocês sobre essa frase, né, que é comum a gente escutar, é um choque entre a cultura do passado, a cultura do passado. E assim, não com a vamos, informação claro, recebida hoje, mais ou menos não, isso? claro. Sempre não estamos generalizando. Tem os casos, tem pessoas que não querem trabalhar. Isso é óbvio, né? Mas tem uns 2 anos, né, que houve um impacto muito grande no mercado. Acabou a mão de obra. Aí todo mundo desesperado e não consegue achar. Gente, olha, o mundo só cresce. Como assim acabou a mão de obra? Não, acabou a mão de obra escrava. Eu falo isso. Ai, Amanda, mas isso é muito polêmico. Gente, isso é claro. Eu não vou ficar mentindo para agradar ninguém, não. Entendeu? Ninguém mais quer trabalhar e se sujeitar a uma situação que ele sente... Cara, eu estudei. Olha pra você ver, você faz uma faculdade hoje, sai numa média de direito. Você sai numa média de 50 mil para você fazer uma faculdade de direito. E você vai trabalhar para ganhar R$1.500? Gente, não tem sentido. Cada dia mais as pessoas buscam qualificação. Estudo, cursos. Então, menos elas querem se sujeitar ao salário mínimo, ao salário baixo, ao salário pequeno. O que o salário mínimo paga hoje? O aluguel. Então, se você percebe que automaticamente a gente está forçando as pessoas a morar o resto da vida com os pais ou casar logo. Porque senão ele não dá conta de se sustentar. Né? E por isso que eu falo que o empreendedorismo ele virou a saída. Eu saí para empreender tem mais de um ano, mais 1 ano e 3 meses por aí. Eu já tenho, nesse tempo, tá? Nesse tempo, eu não tinha antes. Eu já adquiri o meu carro, eu tenho 2 empresas e moro sozinha, não dependo de ninguém. Ai, mas não foi difícil nisso? Foi demais, de ter meses que eu ganhei R$300. Só que eu falei assim, eu vou aguentar, porque eu sei do meu propósito. Eu sei do meu propósito e as coisas foram acontecendo. Eu trabalhando para os outros, quando é que eu ia alcançar essa independência aos 22 anos? Talvez no dia que eu casasse, né? E ainda ia ficar ali contando centavos para comprar o lanche, entende? Então, a gente tem que entender que não está existindo mais pessoas que querem se sujeitar a essa situação. Entendeu? Voltando até aquela questão lá. Eu vejo que há um nicho de serviço, né? Que aí, vamos dizer, não é uma mão de obra tão qualificada, que eu falo de qualificada de talvez num estudo mais científico, vamos pôr que... Não vou falar profissão não, mas vou falar. Mecânico, uma profissão de padeiro, que a gente está encontrando a dificuldade no Brasil e outros países, como Estados Unidos, esses Brasil de Europa, também passam por isso. Né? Não é que as pessoas elas não querem muitas vezes elas não querem se sujeitar pegou aí. Essa aí vai pro make-off. Então as pessoas hoje não querem se sujeitar a qualquer tipo de serviço, então quer escolher também. Eu vejo isso também nessa vertente empresa e colaborador. Quando a gente fala não ter a mão de obra qualificada, realmente em certos setores não estão tendo. Porque as pessoas não querem não querem aquele tipo de serviço. Quem quer hoje ser, por exemplo, barman, garçom? É muito pouco, entendeu? E, por exemplo, uma cozinheira hoje não ganha menos que 2 mil. Aí a pessoa, não, eu sou uma cozinheira, eu não quero pagar 2 mil. Então não vai ter profissional. Até porque você que é, né, mais das antigas ali, pode dar esse depoimento para nós. As opções são mais hoje, né? Com a própria internet, com a própria... É muito mais opção, né? Ou não? Assim, você vê que... Não, eu vejo que sim, tem muito mais opções, né? De opções de emprego, que talvez o cara... Eu vejo muito isso, e inclusive a gente tem um contato com um empresário, aí o cara fala, o cara quer ficar lá, ele não quer vir aqui... vamos trabalhar lá, igual o meu pai mexe de vaqueiro. O vaqueiro lá ganha R$3.000. E se ele não pagar 3 mil, ele vai arrumar. 3 mil não, quase R$4.000. Então, assim, aí tem o auxiliar dele. Então, hoje, essas mãos de obra, elas estão sendo bem remuneradas. Porque, igual quando a Amanda fala assim, trabalhava como escravo, ou remunerava pouco, porque também essa mão de obra, ela era puxante,
né? Tinha muitas, né? Vamos dizer. Essa mão de obra ela tinha... É oferta e procura, né? Isso, a oferta e procura. Então tinha demais. Hoje não. Hoje as pessoas, a maioria, hoje tem faculdade. Nós vemos aí, né? Não quer dizer que ele está especializado, por exemplo, formou em Direito e está lá de vendedor. Mas ele está ganhando mais se ele estivesse trabalhando num escritório de advocacia. Que se tornou opção em relação ao que ele acha no mercado para ganhar mais do que o que a vaga na área oferecia. E tem vários casos que o cara... Eu tenho um caso que o cara era empresário, colega meu, largou a empresa, fechou a empresa e foi morar na fazenda. Ele mesmo lá tirando leite, cuidando e está ganhando mais. Pegou um lote aí, né? Vamos dizer, lote do sem terra. Então é opções. Agora, que tem realmente o cara que não quer nada, que escora no governo, que tá lá no Bolsa Família, Bolsa... Isso é fato. A gente tá no papo de empreendedor aqui, né? Então, tem gente que espera cair do céu as coisas dele sempre. Com certeza. Né? E vai continuar. Não acredito que é a própria quando mudança. Eu falo do poder público, tem que agir, por exemplo, era em escolas técnicas. Vamos falar um pouco de política aqui, né? Política pública. Por que a mão de obra, talvez, do mecânico tá difícil? Porque não tem uma escola técnica de formar o técnico mecânico. Igual na minha época tinha o técnico de contabilidade, técnico administrativo, técnico mecânico, técnico eletrônica, né? Então, são poucas escolas hoje para formar. Nós temos E o problema é o tempo que fica, né? Porque não vai vivendo a vida perdendo, às vezes, tempo que poderia estar aprendendo algo útil, porque vai somar mais para o mercado. É uma situação que não vai... Eu defendo o seguinte, se você quer fazer uma faculdade, faça primeiro um curso técnico. Eu tenho exemplo, meu sobrinho fez um curso técnico na área de engenharia da eletrônica e de programação, técnico em programação. Ele está empregado, morando em BH, trabalhando para uma empresa em São Paulo. Esse é o mercado de hoje. Só que ele fez um curso técnico, hoje ele está fazendo faculdade, já está empregado, ganhando mais de 5 mil na casa dele. Ele tem 19 anos. Então esse é para você ver tanto que mudou o mercado. Mas, meu amigo, se o cara quiser, não é a empresa que vai te qualificar. Quando a Amanda falou de estudar e você comentou, é eu. Na condição que eu tenho, fazer o melhor que posso. Mas com as ferramentas que eu tenho. Com as ferramentas que eu tenho. Então vai estudar, meu amigo. Então quando eu falo que a nossa escola ela perdeu de qualidade, é isso. Porque quando eu estudei, né, era rígido, você tomava bomba. Uma vez é um papo que a gente talvez não... Faz parte, né, do nosso processo, porque a gente vive em comunidade. Então nós temos preocupação com isso também. Com essas políticas E quando públicas. você fala estudar, é muito aberto, né? Porque o estudo convencional hoje é isso. Não está te somando muita coisa. A escola não está te somando muita coisa. Então, ela vai te ajudar. Só que tem internet, tem outras fontes para você estudar. Agora, o que você vai fazer com esse estudo produtivo? Você quer virar um bom eletricista? Tem várias gente que vive aí de eletricista. E ganha dinheiro. E ganha muito mais que talvez o cara que formou numa faculdade e está trabalhando em uma área que ele nem está atuando na área dele. Né? Talvez ele quer ficar, mas é a escolha dele, ele quer ganhar menos. Mas o cara hoje, um eletricista aí, ganha muito bem, sobrevive, vive e tranquilo. Faz um curso e talvez até pela internet. Hoje pelo YouTube não está aprendendo. Não estou dizendo que vai virar um expert, então, né? São escolhas. Quando eu vejo que o empresário tem a dificuldade de mão de obra, porque talvez a escolha do povo, da grande maioria, ele quer vem a nós. Vou trabalhar aqui, ganhar meu salário e meio, 2, 3, mas não se qualifica, não procura crescer. Mas é a cultura também, né? Poxa, não, sempre foi assim, né? Eu vou continuar martelando nisso aqui, não vou abrir a mente, igual vocês fazem esse trabalho de catequese quase, né? De ficar ali. E aí trabalho interessante da geração Z. Sim. Com essa preocupação, nós temos curso de treinamento. Sim. Né? A Amanda Sim, pode falar um pouco mais sobre Só que aí, como que vocês resolvem, então, esse problema, Amanda? Né? Da pessoa que quer, porque ela não pode pagar ali R$2.000 para um recepcionista, por exemplo. Né? Como que você faz? Gente, abra a mente, né? Contrate caráter e treine habilidades. As pessoas pegam ali um candidato excepcional, uma pessoa maravilhosa, e abre mão dela porque ela não sabe fazer uma planilha de Excel. Gente, uma planilha de Excel, você compra um curso de R$60 na Hotmart e habilita ali seu funcionário para fazer a planilha que você quer. Mas aí você abre mão daquele colaborador, daquela pessoa que está ali, uma pessoa boa, que se encaixa na cultura da sua empresa, porque ele não sabe fazer uma planilha. Que é perfeito. Que é perfeito. Ele quer que chegue bonequinha.
Entende? Quer pular a parte do treinamento. E aí que começa errado. A pessoa entra, não dá um treinamento, chega com os hábitos das outras empresas, e aí a pessoa era boa na outra empresa, começa a não ser boa na sua, e você fala, mas ele era bom no outro. Entende? Que é um erro que vai continuar, se não for educado ali desde a fonte. Né? Então, um ambiente organizado, um ambiente que tem claro qual que é a sua cultura organizacional, né? Ele consegue, sim, recrutar com mais facilidade. Né? Levando em conta, assim, caráter e parando de focar tanto em habilidade. Habilidade você treina, caráter não. Caráter vem de berço, né? Então, o nosso foco é esse. Então, eu não tenho... Então, já que você não pode pagar por uma mão de obra qualificada igual você quer, a gente vai arrumar para você uma pessoa bacana, que se encaixa na cultura da empresa, e você vai treinar habilidades com elas. Legal. Com essa pessoa. E aí, em contrapartida, a gente viu a possibilidade, né, de resolver o problema na fonte também. Né? Peraí, então tem muitas pessoas perdendo o emprego porque não sabe fazer uma planilha, não sabe emitir uma nota fiscal. Então a gente falou, não, então vamos começar a habilitar essas pessoas. Vamos começar a treinar essas pessoas. Porque, além de tudo, o nosso banco de dados estava muito carente. Porque, não, eu quero alguém que já saiba emitir nota fiscal. Poxa, praticamente não tem. Então, o que a gente faz? Abre turma, curso de auxiliar de escritório. A gente forma aquelas pessoas e direciona elas para o mercado de trabalho. Então, ali na própria sala, né, onde a gente dá os cursos, a gente já identifica quem que pode... Nossa, essa pessoa aqui, ó, tem um padrão bacana, vamos deixar ele reservado ali, tendo uma vaga, a gente já encaixa. Então, aí a gente viu essa possibilidade. Então, hoje a gente atua com curso para entrada no mercado de trabalho, para quem não tem experiência, para quem tem dificuldade em entrevista de emprego, não consegue ele se desenvolver. Curso de auxiliar de escritório, né? Porque tem muitas pessoas hoje que querem fazer o quê? Sair daquele serviço operacional, ir para um serviço administrativo, mas não tem, né? Não tem ali qualificações necessárias para entrar naquele novo ramo. E então a gente dá treinamento para essa pessoa, né? Porque quando a empresa também pede, olha, eu quero experiência, ela não é que ela quer alguém que já tenha trabalhado naquela área, ela quer alguém que tenha um conhecimento. Eu sempre falo, uma empresa que contrata, ela tem uma dor. Para de querer emprego por pena. Por favor, me ajuda. Gente, não, peraí. Você só é a planilha que você não sabe? Né? É a nota fiscal que você não está conseguindo emitir? Então, vamos fazer um curso. Né? Vamos se habilitar aí. Com um curso bem pequeno, você consegue adquirir esse conhecimento. Né? Então, a visão que melhora também até o próprio quadro de funcionários. Exatamente, no dia a dia, exatamente. De uma forma diferente, desenvolver habilidades. Exatamente. Então, várias pessoas que hoje a gente entrega para as empresas são pessoas que fizeram curso com a gente. Entende? Que ali eu consigo olhar no olho de cada pessoa e ver quem está ali porque é dedicado e quem está ali porque quer um diploma. Né? E a gente trabalha também com curso de oratória, né? Porque hoje quem não comunica não vende. Então, eu quero ser vendedor. Vendedor é uma vaga tão simples. Não, esquece isso. Você, empresário, que não valoriza o seu vendedor, você está fadado a falir. Empresa que não vende, quebra. Exatamente. Então, começa entendendo que a pessoa que está vendendo ali, ela tem que ter uma comunicação bacana. Quem não comunica, não vende, né? E aí entra naquela questão. Quem que vende? Vende quem conta a melhor história. Então, sim, o seu colaborador, ele tem que ter uma fala desenvolvida se ele é um vendedor, né? E, ao mesmo tempo, não é só para vender. Hoje, por exemplo, a gente sabe que a pessoa que deve, ela é muito sensível. Então, a pessoa que trabalha, por exemplo, no seu financeiro, que vai estar ali fazendo cobranças, ela tem que ter um domínio sobre a comunicação. Senão ele vai começar ali a aterrorizar seus clientes. Né? Então, essa parte de comunicação foi outro lado que a gente identificou, que é muito necessário. E não só para servir o empregador, mas também para si. Porque hoje eu vejo que outra dificuldade muito grande das pessoas é sobre entender que você é um prestador de serviço, que você tem seu preço. Se você está trabalhando numa empresa, né? E hoje você nota que o seu serviço ele aumentou e tudo mais, tem aquela dificuldade de ele sentar, conversar, pedir um aumento, expor. E a pessoa chega ali literalmente pedindo, porque eu preciso tanto, porque o meu filho isso, a minha conta de energia está atrasada. Então, a pessoa não entende que não é assim que você pede aumento. Você senta ali e fala sobre o seu serviço, sobre o seu preço. Até tá conversando com a Amanda sobre esse treinamento, né, de oratória. Até falei que ela tinha que mudar o nome. Na verdade, não é necessariamente aquela oratória que é para fazer um discurso, para falar bem perante a câmera, né? Mas é realmente porque a gente vê muitas pessoas que talvez... e quando lá no início eu também passei por isso, talvez não tem aquela confiança, né, ou até mesmo a capacidade de dialogar, de falar, de se posicionar. Né? Quando ela usa o termo escravidão, né? Mas é isso mesmo, que o cara se põe como o coitado.
Sim. Né? Eu acho que ele se põe como coitado e acha É o termo, tem vitimismo, tem vários e tal, outros né? também. Então, assim, Só que é legal também porque choca, né? A voz choca, então quando você tem um apelo assim... Isso, é para impactar mesmo. Quando leva isso para dentro de uma sala de treinamento, né? E a gente trabalha o perfil aí, ela pode dizer maior, mas o perfil sempre a gente vê que é o jovem que está querendo entrar no mercado. Ele faz esses cursos nossos. Então, assim, você tem que, né, mostrar para ele que ele também tem que se posicionar lá na frente. Porque até para ele se formar um grande profissional. Né? E a condições mesmo, a gente trabalha, igual eu falei, muito com jovem. Eu treino, eu faço é treinar. Eu até brinco que eu sou sou treinador deles. Por quê? Porque eu tenho jovens lá, aprendizes de 15 anos. Né? 15 anos, são meninos, mas nós estamos treinando eles ali. Não só treinamento específico para contabilidade, mas treinamento para a vida. E aí outra coisa que eu falo com você, que sai gente aí empreendendo, pessoas que realmente desenvolvem uma habilidade que vai trabalhar em uma outra grande empresa, vai ganhar mais, que lá no futuro ele vai ter uma estrutura e não vai ser vítima. Né? Achar que é vítima vítima da sociedade. Da sociedade ou essa situação. E Ele agora, se identifica, né? Porque também vai ter o perfil que de fato... que ser humilde não quer dizer ser coitadinho, né? Justamente. É aquela questão que você falou de ganância e de ambição. É a mesma coisa do coitadinho e da humildade. Ser humilde não quer dizer que você tem ser coitado. Né? Humildade é bem você pode ser protagonista. Isso, então humildade não tem nada a ver com isso. Né? Você tem que ser humilde realmente para você não pisar no outro, respeitar o espaço do outro. Isso é humildade. Maravilha. Pessoal, estamos falando muito de pessoas, né? Vocês deram uma aula aí pra gente sobre essa lida dentro da parte que vocês são especialistas. Mas falando também de pessoas, né? Vamos aproveitar para puxar a língua do seu Cleuton Santos aqui sobre uma palavra importante que eu sei que tem muito envolvimento, né, da sua vida. Filantropia. Vamos falar um pouquinho sobre? Né? Nós como pessoas, eu sou cristão, então, né, dentro da minha religião, ter essa empatia com o próximo. A gente sabe das dificuldades né, eu sou vicentino, então na filantropia eu sou, antes de ser rotariano, eu participo da Sociedade São Vicente de Paulo já há um bom tempo, mais de 15 anos, né, e lá eu entendi o papel... Antes mesmo da Conte Santos? Antes mesmo da Conte Santos. Tem mais de 20 anos lá. Da contabilidade Santos. Hoje, da contabilidade Santos. Então, lá... e isso veio dos meus avós, né? Também participou da sociedade. E a gente faz, lá dentro da sociedade, tem a visita ao pobre, né? Realmente aquele que precisa de um amparo, de uma cesta, ou talvez até mesmo de um emprego para ter a dignidade da família. E aquilo me traz energia e me traz, cara, assim, uma gratidão a Deus e à vida que eu tenho. Então não tem problema. Eu sou positivo em todo momento. Todos os percalços, toda a dificuldade, eu falei, isso não é nada, velho. Quando eu faço a visita lá pro cara que tem 5 meninos e não tem o arroz para comer, minha vida é perfeita. Entendeu? Enxergo, tenho as 2 pernas, os 2 braços, estou com saúde. Então a filantropia é isso. Para mim, sabe? É uma energia, é um combustível para me continuar a minha vida. E aí isso tá na minha essência, eu até brinco, André. Onde tem... eu sempre estou nos cargos de liderança nisso. Acho que é dentro de mim, isso não é que eu busco não. Mas me enxergam dessa forma. Então lá na sociedade, logo eu já fui presidente de conferência, participei lá, né, presidente de conselho, sempre à frente, envolvimento mesmo com a entidade. E quando fui para o Rotary, também fui presidente logo com 2 anos e pouco lá de dentro do Rotary, já fui presidente, estou aí como coordenador geral do Arca já há 3 anos. E é muito gratificante ajudar o próximo. Você saber aquele seu esforço, aquilo que você faz, vai estar ajudando o próximo. E para ser sincero, assim, dentro do Arca de Noé, eu encontrei a possibilidade de ajudar mais pessoas. Por quê? Porque o Arca de Noé ajuda várias entidades. Então, quando eu estava na sociedade, eu ajudava a Sociedade São Vicente de Paulo. Dentro do Arca de Noé, eu posso ajudar o cara, né, que está precisando da PAI, o cara que está precisando lá do Abrigo Francebo,
a pessoa que vai usar o Hospital do Câncer, lá do CEPASA, a criança que está lá no SEM, a criança que está lá na UDEC. Então você vê a dimensão do seu esforço para ajudar o próximo. Maximizada, né? Entendeu? Então, assim, o Arca de Noé me proporcionou isso. Tá lá no Rotary. Realmente é ajudar o macro, né? Ajudar num todo, em toda a comunidade. Esse impacto que você faz, não só naquela entidade que você participa, mas em todas as entidades de filantrópicos aqui da nossa cidade. E até mesmo fora, que a gente fez projeto aí para a PAI de Paracatu. Então, você considera que o empreendedorismo, essa coisa de, né, querer ver a coisa acontecer, de correr atrás, impacta hoje, como você falou, hoje você ocupa posições de liderança mesmo, né? Você aproveita, né, sua veia empreendedora de fazer acontecer também nos projetos e por isso você acredita nessa liderança sua? Sim. Eu falo até que não é a veia empreendedora, que a veia empreendedora tem o perfil do líder, né? Uhum. Essa questão da liderança mesmo. Eu acho que é nata, né? Claro que você vai desenvolvendo mais decorrer dos anos da sua vida, você vai aprendendo, você vai tendo as suas estações, vai aprendendo. Então, assim, essa veia empreendedora que tem a parte da liderança me ajuda lá. E eu sempre tive também isso a cultura dentro da minha empresa, de ajudar. Inclusive, eu trabalho lá dentro e falo assim, se eu não, primeiro a gente tem que nos ajudar. Então, várias vezes um colaborador precisa de uma antecipação de um 10º para pagar alguma coisa ou comprar alguma coisa. Então, assim, eu até brinco, quando a pessoa vem, às vezes fica, né, tímida, com medo talvez de receber ou não. Eu falo, não, se eu não puder ajudar vocês, que é de casa, que é da família, então não tem sentido eu ir lá ajudar o lá de fora. Primeiro é os de casa, né? Depois você vai ajudar o. Então, assim, eu acho que o empresário, né? E aqui o Naí a gente sabe que o pessoal ajuda mesmo, né? É uma cidade diferenciada. É diferente. Então, o empresário tem que ter esse cunho filantrópico. Até eu acho que é um perfil de um bom líder, né? Então, ter humildade, ajudar o próximo, saber que talvez ele tenha uma condição financeira melhor né, e pode contribuir para ajudar um outro. Devolver para o universo um pouquinho. A gente fala, fala lá na sociedade, é promover a pessoa. Você vê a pessoa crescer, é muito bom. É a mesma coisa você ver lá o seu colaborador crescer. É a mesma coisa quando eu vou visitar uma família que a gente ajuda ela com a cesta inicialmente, arruma um emprego ou aposenta, e a pessoa desenvolve e ela fala assim, hoje eu não preciso dessa cesta. Isso é promover a pessoa. Dignidade, entregou dignidade. Então é isso, eu vejo a filantropia, é uma energia para mim, positiva, combustível, né? Que renova a energia. Renova a energia. Legal demais. Bom, pessoal, então, aproveitando, né? Falamos bastante sobre pessoas, sobre vários temas. Queria que você deixasse uma palavra para o pessoal que está assistindo a gente, relacionado a tudo. Eu acredito que o tema é desenvolvimento pessoal, né? Por tudo que a gente falou aqui. Uma mensagem, um ensinamento, de repente, que marcou você, Cleuton, Amanda, né? Que vocês podem compartilhar com o pessoal que está assistindo a gente. Bem, a gente tem que estar sempre buscando conhecimento, né? E uma coisa que me ajudou muito são livros e treinamentos. Contato com pessoas que estão acima de você no seu, né, de conhecimento, e você buscar isso aí. Então, o que eu digo é o seguinte, não fica parado, né, cara? Hoje, que você possa ir ler quantos livros você puder. Eu indico um livro aqui que foi um divisor muito aí na minha vida e de muitos outros empresários, que é o Pai Pobre, Pai Rico, né? Leia esse livro que você vai entender um pouco, né, desse universo, de você estar ali esperando uma aposentadoria e você realmente fazer a sua aposentadoria. Você fazer a sua vida ser diferente, né? Ou você ficar ali aguardando o momento de morrer, vamos dizer assim, né? Vamos viver. Essa vida é tão rápida, tão viva, né? Aproveita os momentos de família, de filantropia, de empresa. Vai ter dificuldade mesmo, você vai tropeçar, você vai, né? A gente contou aqui alguns casos das empresas que não deu certo. Mas eu tive as 3, 4 empresas que faliu. A empresa faliu. O que não pode falir é você. Seu entusiasmo, sua vontade de aprender cada vez mais,
né, de buscar novos desafios. Então, eu sou um jovem de 46 anos e vejo muitos jovens aí, talvez, esperando aí a morte. Ou praticamente um zumbi, né, morto-vivo. Então, que busque aí o conhecimento, tá aí a internet, aí, o YouTube. Em vez de ficar vendo dancinha de TikTok, vai buscar conteúdo bacana, relevante para sua vida, para a vida da família que você vai fazer, né? Vai ter seus filhos. Então, a dica é isso, para essa galera jovem, dessa geração Z que está vindo aí, né? Que realmente segue os passos aí, que a Amanda está aí com 22 anos, empreendendo. Que busque conhecimento. Nunca é demais. E, claro que Deus na frente aí, conduzindo o seu conhecimento, os seus estudos. E o meu muito obrigado ao podcast Naí, na pessoa aí do Ismael e toda a sua equipe, né, de ter abrilhantado de estar aqui com vocês, falando aqui praticamente umas 3 horas. Que isso aqui, quando tem assunto bom, a gente estende o tempo que for, que isso. Muito bom mesmo, eu acho importantíssimo esse seu trabalho aí. E que o empresário aproveite, né? Vem aqui, contribui também, né? As pessoas relevantes na nossa cidade venham, né, transbordar na vida do próximo. Então é isso aí, traga conhecimento e vamos transbordar no próximo aí, que com certeza a gente vai fazer um mundo melhor. Muito obrigado, né? Antecipando, a Amanda vai falar pra gente ali, mas pode ter certeza que em nome meu e de toda a equipe, né? A gente que agradece, é fundamental a gente poder absorver e levar para as pessoas esse tipo de conhecimento de quem faz acontecer, né? Por isso que a gente tem o conceito realmente de autoridade, que a pessoa que a gente recebe aqui, ela consegue já, né, ter essa leitura e logo passar para o pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo. Amanda, eu quero a mesma pergunta para você, tá, Amanda? Se você tem algum ensinamento, algum conhecimento, uma vivência mesmo que você teve, que você pode compartilhar com a gente, né, que está assistindo aqui, ouvindo, né, pela sua visão. Com certeza, não ter medo do erro, medo da falha. A gente encara o erro e a falha como algo negativo, mas, na verdade, o erro está ali para te mostrar que você precisa mudar de rota. O erro, a falha, ele está ali para te mostrar que não deu certo dessa vez. Muda o caminho, muda a rota. E tem uma frase que eu gosto muito que fala: no veneno sempre vai estar a cura. Então, encara o problema. No problema sempre vai estar a solução, né? E, com certeza, a minha jornada, que está só iniciando, ela tá cheia de erros, falhas, né? Que vem me moldando e me transformando todos os dias. Porque mudar dói, evoluir dói, né? Se você está confortável, você não muda. Você só muda se você estiver desconfortável. É só o desconforto que é capaz de te moldar. Isso é na academia, na vida profissional, na vida pessoal, né? Então, o processo de evolução é doloroso, é cheio de falhas, de erro. Então, encare isso de uma forma positiva, aprenda com eles, né? E se torne ainda mais forte. Maravilha. E, com certeza, também agradecer também por essa oportunidade de estar aqui, né, de apresentar o nosso projeto, que ainda é só um nenenzinho, né? Eu falo que abrir uma empresa é como ter um filho. Você vai nutrir ele, nutrir, até que um dia ele consiga sustentar você, né? Porque é assim que acontece no ciclo da vida. Então, nesse momento, a gente está nutrindo, até chegar o momento que ela vai se tornar tudo que a gente planeja todos os dias. Legal demais. Bom, agradeço demais, né, a atenção, a presença de vocês, Sr. Cleuton Santos, Amanda Sadi. E esse mais um programa do nosso podcast Funaí, né, alguns exemplos de grandes referências, pessoas com mentalidade aberta, que estão no campo de batalha, lutando todo dia, fazendo acontecer. Para nós é muito importante receber esse tipo de pessoa. Então a gente conta com a audiência de vocês também para a gente conseguir trazer cada vez mais, agregar cada vez mais e cumprir com a nossa missão também como programa, né, que é oferecer isso, né, nos formatos digitais, por áudio, todas as plataformas possíveis, né, mas com esse sentimento mesmo de que estamos produzindo uma fonte de conteúdo e conhecimento aqui dentro, né? Então, muito obrigado você que nos assistiu até agora, que nos acompanha nas nossas redes sociais. Continuem, compartilhem, né? Para nós também é muito importante. Esse foi o programa, né, envolvendo a Conte Santos, a Terceiriza, a Geração Z, que a gente entrega para você com muito carinho. Obrigado pela audiência e até a próxima.